Você viaja para os 3 reinos e exige que os soldados da cidade treinem 8 horas por dia, e só dá pão branco e salsicha de amido em cada refeição. Só podem comer carne uma vez por dia. Os soldados da cidade finalmente não aguentaram mais, e para se vingar de você, aproveitaram o tempo frio para lhe dar um manto amarelo. Isso realmente me prejudicou. Eu sou um ministro leal. Agora você foi enviado para esta terra de rebelião dourada para ser um magistrado do condado. Quando você pensou que estava morto, você amarrou o sistema de prestígio mais forte e precisa de prestígio para trocar por pães e Maikai Kourou. Justamente quando você estava desapontado, o sistema diz que você está no período de proteção de novato. No shopping de nível 1, você pode comprar no máximo 100.000 por dia por 0 yuans. Olhando para este grupo de soldados famintos à sua frente, você acenou com sua grande mão para deixar Pushong ir ao armazém para transportar pães e Maikai Kourou, e um grupo de soldados maus ouviu o que você disse com descrença em seus rostos. O armazém de Xian está vazio. Onde estão os pães? Você não se importa com isso. Logo Pushong trouxe alguns potes grandes de volta. Há pães brancos fumegantes nos potes, salsichas de amido grossas como braços e Maikai Kourou exalando um aroma rico. Os soldados maus arregalaram os olhos e começaram a engolir em seco juntos. Alguns soldados maus até correram para pegar a carne de barriga de porco e mastigar em grandes bocados. E o jovem general Zhang Liao, parado ao lado, tinha uma expressão sombria. Ele sacou seu chicote de sua cintura e chicoteou os soldados maus que estavam comendo carne de barriga de porco com força. Logo, 300 soldados maus começaram a fazer fila, recebendo pães, salsichas de amido e Maikai Kourou em ordem. Um grupo de soldados maus estava comendo pães e mordiscando salsichas de amido. Mastigando a carne de barriga de porco gorda, mas não gordurosa, o rosto de todos estava cheio de alegria e satisfação. Zhang Liao segurava 2 pães brancos, mas parecia preocupado. Uma comida tão boa, mesmo ele, o capitão, não comeu muitas vezes. Na opinião de Zhang Liao, é possível que você, um funcionário corrupto, possa tirar tantas coisas boas de uma só vez. Esta pode ser a última refeição de suas vidas. Afinal, os ladrões de ouro cercaram o condado por 3 meses. Os reforços não chegam há muito tempo e, além disso, há apenas 300 soldados na cidade. De qualquer forma, eles não podem defender a cidade. Zhang Liao acha que você provavelmente está deixando os soldados comerem e beberem o suficiente para lutar até a morte com os ladrões de ouro. Você caminhou até Zhang Liao e se familiarizou com. Abraçando os ombros de Zhang Liao, Wen Yuan pode comer mais. A defesa deste condado depende de você. Zhang Liao acenou com a cabeça solenemente, levantou-se e curvou-se para você. Senhor, comemos quase toda esta refeição de tortura. Este general levará os irmãos para fora da cidade para lutar até a morte com os ladrões de ouro. Assim que ele terminou de falar, 300 soldados maus também se levantaram juntos, cheios de intenção assassina. Você olhou para Zhang Liao surpreso e disse em um tom um tanto impotente, Wen Yuan pensa demais. Este oficial só quer que os irmãos comam uma refeição completa, nada mais. Este oficial garante que as refeições dos irmãos serão assim todos os dias no futuro. 5 dias se passaram, e Zhang Liao, comendo pães da muralha da cidade, ainda estava perplexo. Já se passaram 5 dias. Já se passaram 5 dias inteiros. 3 refeições por dia, cada refeição é pão branco. Salsicha de amido e Maikai Kourou. Em apenas 5 dias, você já conquistou 300 soldados e Zhang Liao. Agora, com sua ordem, mesmo que 300 soldados morressem imediatamente, 300 pessoas não hesitarão. O único que Zhang Liao não conseguia entender era por que você era tão bom para eles. Você não teve um momento de folga esses dias, comandando os homens da cidade para reparar as muralhas e transportar materiais. Em troca, 3 refeições por dia são fornecidas, mas apenas pães brancos e salsichas de amido são suficientes. Claro, você também não poupará os ricos da cidade. No momento, você está comandando centenas de ricos para produzir armas secretas. Agora a cidade de Guan está cercada pelos ladrões do turbante amarelo. Contar com os reforços da corte é quase impossível, então você só pode se salvar. Depois de pensar sobre isso, você decide fazer pólvora. Como uma pessoa moderna, você naturalmente sabe a composição da pólvora. Os principais ingredientes são 3, enxofre e carvão estão disponíveis nesta era. Quanto ao nitrato de potássio, ele pode ser extraído da urina humana. Olhando para os ricos ocupados, você está cheio de confiança. Em menos de 10 dias, pelo menos 1000 barris de pólvora podem ser feitos. Então,
Com certeza será o suficiente para aqueles ladrões dourados beberem um pote, justamente quando você está ocupado. A voz do sistema veio à sua mente. Parabéns ao anfitrião por acumular 30.000 pontos de reputação. Recompense o anfitrião com um pacote de presente aleatório de heróis históricos para seleção. Por favor, vá ao sistema para verificar o pacote de presente de seleção aleatória de heróis históricos. Você ficou encantado e correu para o sistema. 3 heróis históricos estavam de pé na tela grande. Mestre de artes marciais Zhang Sanfen, incomparável Hua Mulan. Liu Bovin, que conhece o passado e o presente. Você ainda carece de um conselheiro de alto nível para ajudar, então você não precisa considerar e escolher Liu Bovin sem pensar. Parabéns ao anfitrião por escolher Liu Bovin. A identidade atual de Liu Bovin é a de adulto da cidade de Guan. Zhu Jilian dividiu o mundo em 3 partes. Liu Bovin unificou o mundo. Com a ajuda de Liu Bovin, você acredita que pode unificar o mundo pelo menos 10 anos antes. Nesse momento, ele correu apressadamente para o corredor. Meu senhor, há alguém lá fora que afirma ser Liu Ji pedindo para ver o meu senhor. Logo, um jovem magro foi conduzido ao corredor. Essa pessoa não é alta e tem uma aparência estudiosa. Liu Ji encontra o senhor. Liu Bovin curvou-se ligeiramente. Você está surpreso. Será que os heróis históricos recompensados pelo sistema consideram você o senhor por padrão? Você ajudou Liu Bovin com um sorriso no rosto. Senhor, os ladrões dourados cercaram a cidade por mais de 3 meses. Não há intenção de recuar. Atualmente, existem apenas 300 soldados na cidade. Estima-se que não consiga resistir a vários ataques dos ladrões dourados. Senhor, você tem alguma ideia? Liu Bovin sorriu com confiança. Senhor, este humilde subordinado acabou de voltar do campo de refugiados e descobriu que existem pelo menos 1.000 jovens e adultos no campo de refugiados, desde que haja comida suficiente. Essas pessoas podem ser incorporadas ao exército de defesa da cidade. Embora essas pessoas sejam refugiados e sua eficácia em combate não seja boa, ainda é mais do que suficiente para defender a cidade. Seus olhos se iluminaram. Sim, ainda existe um campo de refugiados na cidade? Eles são todos pessoas que escaparam do caos do turbante amarelo. Você pegou a mão de Liu Bovin e disse em um tom gentil: Senhor, você é um talento. Então este oficial deixará este assunto para você. Enquanto falava, você olhou para Tan Zong, que estava parado respeitosamente ao lado dele. Secretário, você também vai ao campo de refugiados para cooperar com o Sr. Liu. Milhares de refugiados estão reunidos no campo de refugiados. Essas pessoas estão maltrapilhas e amareladas. Liu Bovin olhou para os refugiados sem expressão, seus olhos frios e sua voz ainda mais fria. Todos ouçam com atenção. O magistrado Xian é benevolente e preparou alguma comida para vocês. Agora, todos formem fila para receber pães brancos. Ao ouvir as palavras pães brancos, os olhos de todos os refugiados se iluminaram. Em um instante, o campo de refugiados, onde se podia ouvir um alfinete cair, ficou barulhento. Alguns jovens e fortes estavam até prestes a correr, preparando-se para agarrar os pães. Liu Bovin já esperava por isso. Um homem sujo correu até Liu Bovin, ofegante e com o rosto cheio de desejo. Senhor, pão. Me dê um pão. Liu Bovin sorriu, mas seus olhos estavam muito frios. Ele sacou o bastão de madeira de sua cintura e bateu violentamente na cabeça do homem. O homem gritou 2 vezes e caiu no chão. Vendo esta cena, os jovens e fortes que estavam se preparando para agarrar os pães pararam. Liu Bovin bufou friamente. Eu não gosto de repetir minhas palavras uma segunda vez. Formem fila. Milhares de refugiados formaram mais de 10 longas filas e começaram a receber pães brancos de forma ordenada. Liu Bovin sorriu satisfeito. Um pão por pessoa, não pegue mais. Os refugiados pegaram os pães brancos e devoraram-nos. Alguns idosos comiam enquanto lágrimas escorriam. Comer um pão tão doce, mesmo que me mandassem morrer, eu estaria disposto. Os malditos turbantes amarelos nos deixaram sem lar. Os refugiados discutiam em voz alta. Liu Bovin colocou as mãos atrás das costas e olhou para trás. Então, imediatamente ordenou que as pessoas trouxessem vários grandes potes. Dentro dos potes, além dos pães brancos fumegantes, havia salsichas de fécula de batata com aroma de carne. Ao verem os pães e as salsichas de fécula de batata, os olhos das vítimas de desastre se iluminaram. Mas eles estavam famintos há tantos dias, e um pão não é suficiente para enchê-los. Todos os refugiados se levantaram e começaram a fazer fila conscientemente. Liu Bovin pigarreou. Todos ouçam com atenção.
O magistrado Xian está se preparando para recrutar soldados entre vocês. Se você se alistar no exército, terá pães brancos e salsichas de fécula de batata suficientes. Agora, quem quiser se alistar no exército, que faça fila. Idosos, fracos, doentes, deficientes, mulheres e crianças, não se juntem à diversão. O magistrado Xian disse que, a partir de hoje, fornecerá uma refeição por dia para vocês. Ao ouvir as palavras de Liu Bovin, os idosos, fracos, doentes e deficientes ficaram cheios de decepção, enquanto os jovens e fortes começaram a esfregar as mãos com entusiasmo. Logo, mais de 1.500 jovens e fortes começaram a fazer fila. 2 horas depois, após a cuidadosa seleção de Liu Bovin. No final, apenas 1.000 pessoas foram selecionadas. Em um piscar de olhos, 10 dias se passaram. Durante este período, eles repeliram 3 ataques corajosos e destemidos do exército dos turbantes amarelos. Chegou a hora dos refugiados receberem comida novamente. Zhang Agao pegou um pão branco e comeu avidamente, com o rosto cheio de prazer. Vários homens sujos o seguiam, também comendo avidamente. Irmão Agao, 10 dias se passaram. Devemos encontrar uma maneira de abrir os portões da cidade e deixar o exército entrar na cidade. Atrasar o tempo é demais. Zhang Agao amaldiçoou as sobrancelhas, relutante em olhar para o pão doce em sua mão. Pode-se imaginar que milhares de irmãos fora da cidade ainda estão passando fome e frios. Zhang Agao cerrou os dentes. Ok, ação esta noite. O que várias pessoas não notaram foi que não muito longe deles, um velho magro estava prestando atenção. Ouvindo a conversa de várias pessoas, o velho sorriu astuciosamente com os olhos brilhando e denunciou essas pessoas. Definitivamente é uma grande conquista. Quando chegar a hora, o magistrado do condado terá que recompensá-lo com uma pilha de pães. Logo o velho chegou à entrada do campo de refugiados. Encontrei Liu Bovin, Lord Liu. Este velho tem um grande relatório. O velho contou a Liu Bovin as conversas de Zhang Agao e outros palavra por palavra. Depois de ouvir as palavras do velho, mesmo o engenhoso Liu Bovin mudou de rosto. Uma vez que esses ladrões de ouro consigam abrir o portão da cidade, estima-se que nenhum deles sobreviverá. Ele imediatamente mobilizou 100 soldados das muralhas da cidade, correu diretamente para o campo de refugiados e amarrou todos os 8 espiões ladrões de ouro, incluindo Zhang Agao. Quanto ao velho informante, Liu Bovin não o matou, mas deu-lhe diretamente 100 pães brancos, 50 salsichas de amido, e 100.000 Meikai Kouhou. Xinha, você está liderando um grupo de mulheres para fazer cabeças de explosivos. Neste momento, Liu Bovin entrou apressadamente com o rosto cheio de excitação. Meu senhor, esta é uma oportunidade enviada pelo céu. Acabei de capturar alguns espiões de ouro no campo de refugiados. Embora eu não saiba qual é o propósito deles, acredito que podemos usar essas pessoas para transmitir informações falsas aos ladrões de ouro. Abra o portão da cidade para deixar os ladrões de ouro entrarem na cidade, então fecharemos o portão para bater no cachorro. Depois de ouvir as palavras de Liu Bovin, seus olhos brilharam. Vamos interrogar aqueles ladrões de ouro agora. 8 ladrões de ouro amarrados estão ajoelhados no meio do corredor, inexpressivos. Este oficial tem paciência limitada. Quem disser a este oficial o propósito de sua espreita em Guanxin, este oficial pode isentar um deles da morte. Assim que as palavras caíram, vários ladrões de ouro imediatamente começaram a repreender com rostos cheios de determinação em nunca se render. Não espere obter uma palavra da minha boca. Se você tiver habilidade, mate-me. Serei um bom homem 18 anos depois. Nossos irmãos se juntaram ao exército de ouro. Não me importo mais com a vida e a morte. Quando meu exército de ouro invadir a cidade, devemos cortar vocês, os cães de caça do tribunal, em pedaços e alimentar os cães. Para as palavras obscenas dos ladrões de ouro, você ainda está inexpressivo e olha para Zhang Liao e Wen Yuan à direita. Já que eles estão determinados a morrer, então satisfaça-os e decapite as pessoas que acabaram de xingar mais severamente. Zhang Liao assentiu e estava prestes a agir. Você falou novamente, ou corte pela cintura. Este oficial não quer que eles morram muito facilmente. Zhang Liao imediatamente assentiu com intenção assassina. Ele estava carregando uma espada grande. Ele caminhou diretamente para aqueles ladrões de ouro, sem hesitar, e a espada caiu. Um ladrão de ouro foi cortado ao meio. O ladrão de ouro gritou repetidamente, e os órgãos internos estavam por toda parte. Os outros ladrões do turbante amarelo ficaram apavorados. Zhang Liao levantou sua grande espada, pronto para mutilar outros ladrões do turbante amarelo novamente. Olhando para tal cena, você amaldiçoou em silêncio.
Este oficial tem um bom coração e não suporta ver sangue. Arraste-os para fora e mutile-os. Zhang Liao imediatamente arrastou 2 ladrões do turbante amarelo para fora do salão. Imediatamente depois, vieram 2 gritos de cortar o coração. Neste momento, os rostos dos 5 ladrões do turbante amarelo ainda vivos no salão estavam pálidos. Até 2 deles urinaram de medo. Você apontou para os 2 ladrões do turbante amarelo que urinaram de medo. Pendurem esses 2 inúteis que urinaram de medo no salão e não lhes deem comida. Matem todos os outros. Zhang Liao imediatamente fez conforme o solicitado. Assim, 2 dias se passaram. 2 homens sujos estavam pendurados no salão. Os rostos dos 2 homens estavam pálidos. Eles estavam amargos, cansados, famintos e até sua respiração estava fraca. De repente, os narizes dos 2 homens se mexeram. Imediatamente depois, os olhos dos 2 homens se arregalaram e olharam para a porta. Eles viram um jovem vestindo uma túnica verde parado na porta, segurando uma tigela de carne de porco cozida com vegetais em conserva. Assim que as palavras foram ditas, um homem lambeu os lábios e disse com uma voz rouca: Senhor, eu sou Zhang Hao, o chefe dos ladrões do turbante amarelo. Xiaowen nos enviou para nos infiltrarmos em Guanxin. Espere por uma oportunidade para abrir os portões da cidade e permitir que o exército entre na cidade. Nós nos infiltramos por 3 meses. A defesa de Guanxin é estrita e nunca encontramos uma oportunidade. Você sorriu satisfeito e olhou para o homem com admiração. Você olhou para o outro homem que estava pendurado. Você tem algo a acrescentar? O homem engoliu em seco e rapidamente abriu a boca. Senhor, este pequeno está disposto a compensar seus erros. Este pequeno está disposto a se juntar ao senhor. Xiaowen é uma pessoa de mente simples e membros bem desenvolvidos. Contanto que você use um pequeno truque, você pode enganá-lo para entrar em Guanxin e cortar sua cabeça de cachorro. Você acenou com a cabeça e sinalizou para Zhang Liao ao seu lado para libertar os 2 homens. Shen Feng lentamente abriu a boca por um momento. Zhang Hao, este oficial tem uma tarefa para você. Várias horas depois, uma figura abriu silenciosamente os portões da cidade e correu em direção ao acampamento do exército do turbante amarelo não muito longe. Barraca do exército do turbante amarelo. Um soldado do turbante amarelo correu para dentro da barraca, na entrada do acampamento. Veio uma pessoa que se autodenomina Zhang Hao. Ele disse que é confidente do chefe e tem um assunto importante para ver. Os olhos de Xiaowen brilharam e sua respiração ficou pesada. Levem-no para dentro rapidamente. Logo, Zhang Hao foi levado para dentro da barraca. Subordinado presta homenagem ao grande marechal. O grande marechal sente muito a sua falta. Zhang Hao ajoelhou-se na frente de Xiaowen e começou a chorar amargamente. Xiaowen acenou com a cabeça um pouco impaciente. Não chore. Como está a tarefa que este marechal ordenou que vocês fizessem? Zhang Hao enxugou as lágrimas e engasgou. 8 de meus subordinados estão emboscados no campo de refugiados de Guanxin, mas a defesa de Guanxin é estrita. Nunca houve uma chance de começar até meio mês atrás, quando o magistrado selecionou homens jovens e fortes para refeições no campo de refugiados. Todos os 8 de meus subordinados foram selecionados. Nos últimos meio mês, estivemos procurando uma oportunidade. Finalmente, seus subordinados colocaram um sedativo em um tanque de água e farinha. Todos os guardas da cidade estão dormindo profundamente. Seus subordinados já abriram os portões da cidade e convidaram o exército para entrar. Os olhos de Xiaowen brilham. Ele bateu forte no ombro de Zhang Hao. Você fez um bom trabalho. Quando tomarmos Guanxin, este marechal irá nomeá-lo como humilde tigre palme. Todos ouçam a ordem. Reúnam imediatamente tropas e cavalaria para invadir Guanxin. Logo, 5.000 soldados do exército dourado estavam reunidos. Xiaowen, vestido com uma armadura, cavalgava em um cavalo de guerra, olhando para os 5.000 soldados do exército dourado, cheios de intenção assassina. Xiaowen estava exultante. Irmãos, os portões de Guanxin estão bem abertos. Sigam este marechal para invadir. A comida e as mulheres na cidade são todas nossas. Entre na cidade. 3 dias sem fechar as facas. Logo, o exército dourado chegou aos portões de Guanxin. Neste momento, os portões da cidade estão bem abertos. Toda a cidade de Guanxin está silenciosa como a morte. Xiaowen gritou com intenção assassina nos olhos. Irmãos, entrem na cidade. Dizendo isso, Xiaowen assumiu a liderança, com os soldados do exército dourado seguindo de perto. Milhares de tropas invadiram a cidade como uma maré. Mas os portões da cidade se fecharam com força. A expressão de Xiaowen mudou.
De repente, ele teve um mau pressentimento. Neste momento, chamas de repente subiram para o céu nas muralhas da cidade. Imediatamente depois, uma enorme pedra rolou da muralha da cidade acima dos portões e bloqueou firmemente os portões. Você olhou sorrindo para Xiaowen na multidão. Grande Marechal Xiao, cercado Guanshen por mais de 3 meses. Como é finalmente entrar na cidade esta noite? A expressão de Xiaowen era feia. Oficial corrupto. Vocês, cães de caça do tribunal, só sabem jogar sujo. Se tiver coragem, lute contra este marechal com espadas e armas reais. Você se atreve? Dizendo isso, Xiao encurvou diretamente seu arco e mirou em você. Uma flecha quebra-vento veio direto para o seu rosto. Você exclamou e rapidamente abaixou a cabeça. A flecha atingiu a torre da cidade atrás de você. Zhang Liao correu rapidamente para o seu lado, e Liu Bovin também correu. O resto dos soldados nas muralhas da cidade olharam com preocupação. Afinal, se você morresse, eles não teriam pães brancos para 3 refeições por dia. Eles não teriam salsichas de amido e carne de porco cozida com mostarda seca. Você estava com raiva e ignorou Zhang Liao e Liu Bovin, gritando alto. Guardas de Guanshen, ouçam minhas ordens. Sem minhas ordens, ninguém deve agir precipitadamente. Este bastardo Xiaowen, eu vou fritá-lo até a morte pessoalmente. Você pegou um barril de pólvora e chegou perto do chefe dos bandidos, acendeu o pavio e jogou o barril de pólvora para baixo. Os olhos de Xiaowen estavam cheios de zombaria em seu rosto. Ele não acreditava que um barril de madeira pudesse matá-lo. O barril de pólvora caiu a 5 metros de Xiaowen. Xiaowen sorriu com desdém. Ele se virou para pegar o barril de pólvora e olhou para você na muralha da cidade. Você está ficando estúpido de tanto ler? Você realmente acha que um mero barril de madeira pode matar este marechal? Antes que ele pudesse terminar de falar, o barril de pólvora na mão de Xiaowen de repente explodiu. Chamas subiram para o céu. Não havia ninguém em um raio de 10 metros. Ao ver esta cena, todos respiraram friamente. Os soldados do Exército Dourado arregalaram os olhos em descrença. Algumas pessoas até desabaram no chão de tanto medo. Os guardas de Guanshen nas muralhas da cidade também arregalaram os olhos. Inesperadamente, o barril de madeira aparentemente comum tinha tanto poder. A explosão do barril de pólvora agora matou pelo menos 50 ou 60 pessoas. Inúmeros ficaram feridos e você está com uma expressão de desapontamento. Aparentemente o poder do barril de pólvora não foi tão bom quanto o esperado. Você coloca as mãos nos merlões da muralha da cidade e observa os turbantes amarelos abaixo com um sorriso. Irmãos dos turbantes amarelos. Seu líder morreu e seus restos mortais desapareceram, nem mesmo sobrando uma lasca. Este oficial é bondoso e não suporta ver sangue. Agora, deponham suas armas, e este oficial pode perdoar seus crimes. Aqueles que se saírem bem podem até se juntar ao exército de Guanshen. Contanto que se juntem ao exército de Guanshen, este oficial garante que vocês terão pães brancos cozidos no vapor em todas as refeições e carne gorda para comer em todas as refeições. O que você diz é sincero, mas os turbantes amarelos abaixo estão sorrindo friamente por enquanto, aparentemente não acreditando em suas bobagens. Seu oficial cachorro, se eu acreditasse em você em um único ponto de pontuação, eu adotaria seu sobrenome. Não é apenas a morte. Desde que me tornei um turbante amarelo, não me importo mais. Você ri dos insultos de todos. Esses ladrões turbantes amarelos não choram até ver o caixão. Você pigarreia. Primeiro esquadrão, barris de pólvora, joguem. Assim que as palavras foram ditas, 100 soldados de Guanshen que estavam prontos há muito tempo levantaram os barris de pólvora. Eles acenderam o pavio e os jogaram para baixo sem hesitação, observando 100 barris de pólvora serem jogados para baixo. Os turbantes amarelos, que originalmente estavam preparados para morrer, mudaram de cor juntos. 100 barris de pólvora quase explodiram juntos. O som foi ensurdecedor. Até mesmo os soldados de Guanshen nas muralhas da cidade sentiram como se fosse um terremoto. Acompanhado por ondas de fumaça e cheiro de sangue, os turbantes amarelos na cidade já estavam mortos ou feridos. Apenas aquela rodada de bombardeio causou a morte de pelo menos 1000 turbantes amarelos e feriu gravemente 2000 turbantes amarelos. Você sorri satisfeito. Turbantes amarelos abaixo, ouçam-me bem. Deponham suas armas e rendam-se imediatamente. Se ousarem resistir novamente, este oficial garante que seus corpos nunca serão encontrados. Olhando para os defensores nas muralhas da cidade, um turbante amarelo não aguentou mais. Aquele soldado turbante amarelo magro jogou sua arma e se ajoelhou no chão. Piedade!
Eu estou disposto a me render, não me mate. Imediatamente depois, mais turbantes amarelos jogaram suas armas. Eles se ajoelharam no chão com as mãos na cabeça. Logo, todos os turbantes amarelos depuseram suas armas e escolheram se render. Vendo esta cena, você sorri satisfeito. Embora você não goste desses ladrões turbantes amarelos, mas em tempos de guerra, ter soldados é o mesmo que ter tudo, ter o capital para lutar pelo domínio do mundo. Você olha para Liu Bovin e Zhang Liao ao seu lado. Senhor Liu, Wen Yuan, eu deixo isso para vocês. Você voltou para a sede do condado, e caiu exausto na cadeira, ainda chocado com tantos mortos. Você se sente um pouco desconfortável e até enjoado, mas sabe que nesta era de canibalismo, você deve ser implacável. Seu valor de prestígio atingiu 1 milhão tão rápido, você se alegra, esta guarnição da cidade por meio mês. O povo da cidade e os refugiados no campo de refugiados consomem uma quantidade astronômica de comida todos os dias, então acumular 1 milhão de valor de prestígio em meio mês. Faz sentido, atualizar. 10 segundos depois. A voz do sistema veio. A loja boutique de nível 2 foi atualizada. Por favor, vá para verificar. Você entrou no sistema imediatamente e viu a loja boutique de nível 2. A armadura Mingguan custa 300 pontos de prestígio. A espada de cortar cavalos custa 300 pontos de prestígio. A besta de repetição Zuji custa 500 pontos de prestígio, consumindo 10 milhões de pontos de prestígio. Você pode atualizar para a loja de produtos genuínos de nível 3. A loja de produtos genuínos desbloqueará mais itens. O sistema lembrou calorosamente. Como você atualizou a loja boutique de nível 2, os produtos na loja de nível 1 também aumentaram em vários tipos. Ainda compra de custo zero, ainda cada produto, limite máximo de compra diária de 100 mil cópias. Você olhou imediatamente para a loja de nível 1, pães brancos custam 1 ponto de prestígio, salsichas de amido custam 1 ponto de prestígio. Barriga de porco com mostarda seca custa 2 pontos de prestígio, salada de frutas custa 5 pontos de prestígio, macarrão de carne com picles azedos custa 5 pontos de prestígio. Frango gombal custa 5 pontos de prestígio, o canto da sua boca se contrai. Você viajou depois de assistir ao combate à falsificação 315. Isso é salada de frutas e frango gombal. Sistema, você tem certeza de que essas coisas não são produzidas por comerciantes de coração negro? Por favor, fique tranquilo, o sistema garante que a comida produzida é absolutamente seguro, saudável e pode ser usado com confiança. Ouvindo as palavras do sistema, você respirou aliviado, a segurança é boa. 3 novos tipos de comida foram adicionados, o que pode melhorar a alimentação dos soldados. Ao mesmo tempo, colhendo loucamente o valor do prestígio, saindo do sistema, você se encosta na cadeira, a prioridade imediata é ganhar o valor do prestígio. Trocar espadas de cortar cavalos, armaduras Ningguang e outros equipamentos para o exército, para garantir que você neste mundo caótico possa sobreviver. Agora é o 5º ano de Zhongping em outubro, de acordo com a memória. O imperador Ling Dian, Liu Hong, estava no 5º mês do 6º ano de Zhongping, e então foi o verdadeiro caos mundial. Você planeja aproveitar a oportunidade antes da morte do imperador Ling Dian, gastar dinheiro para comprar um cargo oficial para si mesmo, para que possa falar na frente dos heróis do mundo. Ainda faltam 7 meses, o tempo que resta para você se preparar não é muito. Nesse momento, Liu Bovin caminhou apressadamente até a porta. Lorde. Mais notícias. Aqueles cativos da túnica dourada, liderados por um homem chamado Xu Huang, feriram os soldados de Guanshen e se rebelaram. Neste momento, o campo de prisioneiros foi cercado por 1000 soldados de Guanshen. Zhang Liao segurava um sabre com uma expressão sombria, enquanto abaixo, no campo de prisioneiros, mais de 3.000 cativos da túnica dourada estavam furiosos e tagarelando, dando um ultimato a esse idiota. Ele não disse que, desde que nos rendêssemos, teríamos pão branco e carne gorda para comer. Eu realmente acreditei nas besteiras dele. Mesmo que não nos dessem pão, deveriam ter enviado médicos militares para tratar nossos feridos, certo? Eu estimo que esse idiota esteja tentando nos matar de fome vivos. Irmãos, não podemos esperar para morrer. Vamos lutar contra esses bastardos de Guanshen. Ouvindo as palavras dos cativos da túnica dourada, os soldados do exército de Guanshen tinham expressões sombrias. Alguns soldados até terminaram de construir, esperando apenas a ordem de Zhang Liao para atirar e matar todos esses prisioneiros. Um líder de esquadrão do exército de Guanshen disse: General,
Esses ladrões da túnica dourada se tornaram prisioneiros e ainda são tão arrogantes e insultam nosso Lorde. Dê a ordem para atacar diretamente. Assim que as palavras foram ditas, 1.300 soldados de Guanshin rugiram juntos, o som ensurdecedor. Insultar-nos é como insultar nosso Lorde. Morte! A expressão de Zhang Liao ficou ainda mais sombria. Na verdade, ele também estava muito zangado em seu coração. Durante este meio mês, Zhang Liao viu claramente como você tratou o exército de Guanshin. 3 refeições por dia, todas com pão branco e carne de porco cozida com ameixa seca. Mesmo a guarda imperial do palácio não se compara a essa comida. Zhang Liao já o considerava seu senhor em seu coração. Agora, milhares de pessoas estão insultando seu senhor. Zhang Liao não consegue suportar. Respirando fundos, Zhang Liao levantou a mão direita e disse com uma voz fria: arqueiros, preparem-se. Assim que as palavras foram ditas, o exército de Guanshin dobrou seus arcos e mirou nos ladrões da túnica dourada no campo de prisioneiros abaixo. Os olhos de Zhang Liao estavam frios, e sua intenção assassina estava forte. Quando ele estava prestes a dar a ordem para atirar, de repente, uma voz familiar veio de trás. Estacionar! O exército de Guanshin abaixou seus arcos e ajoelhou-se sobre um joelho. Seus subordinados cumprimentam o Lorde. Zhang Liao também se ajoelhou rapidamente sobre um joelho. Sua voz estava cheia de respeito. Seus subordinados cumprimentam o Lorde. Você ajudou Zhang Liao a se levantar e olhou para os soldados do exército de Guanshin. Levantem-se! Você olhou para o campo de prisioneiros abaixo com uma voz fria. Meus irmãos, eu já sei sobre suas exigências. Não são nada mais do que 2 pontos. Comendo e vestindo roupas militares, você acena com a cabeça para o seu lar ancestral em Putan. A reunião no salão imediatamente trouxe dezenas de pessoas, carregando mais de 10 grandes tanques de água para o campo de prisioneiros. Os tanques de água estavam cheios de pães brancos recém-saídos do forno. Ainda fumegavam pães brancos quentes, salsichas de amido e carne de porco preservada com mostarda. Os olhos dos prisioneiros do exército turbante amarelo brilharam ao ver a comida. Inconscientemente, engoliram em seco. Vendo a reação de todos, você sorriu satisfeito. Todos se alinhem. Este oficial disse que haverá pães e carne gorda à vontade, comam à vontade. Cada um dos prisioneiros do turbante amarelo recebeu 2 pães, uma salsicha de amido e uma tigela de carne de porco preservada com mostarda. Os prisioneiros do turbante amarelo comiam e choravam ao mesmo tempo. É irônico, eu me tornei um ladrão do turbante amarelo para comer até ficar satisfeito, mas no exército turbante amarelo não consigo comer o suficiente nem me vestir adequadamente. Tornar-se um prisioneiro me permite comer até ficar satisfeito e até comer carne. Você cruza os braços e observa os prisioneiros do turbante amarelo devorando a comida. Você está muito feliz, especialmente ao ver sua reputação aumentar constantemente. Foi lá o Jia Putan quem trouxe um jovem alto. Tão Zongdei ataca o corpo, meu senhor. Este homem é o atual líder dos prisioneiros do turbante amarelo. Ele veio pedir desculpas ao seu pai. O jovem olhou para você com vergonha no rosto. Ele dobrou os joelhos e se ajoelhou no chão. Zui Jian Shuhuang saúda o senhor. Foi Zui Jian quem, em um momento de confusão, liderou os prisioneiros do turbante amarelo na criação de problemas. Zui Jian merece morrer. Você observa cuidadosamente o Shuhuang à sua frente. Este é um dos 5 grandes generais de Cão Wei no futuro. Tal talento deve ser recrutado para suas fileiras. Você levanta Shuhuang com um sorriso. Lao Shu, no futuro seremos todos irmãos da mesma família. Não precisa ser tão cerimonioso. Levante-se rápido. Esses adultos não desprezam nosso status de ladrões do turbante amarelo. Shuhuang. Saúda o senhor. Você ri alto e levanta Shuhuang novamente. Enquanto Zhang Liao, que estava de pé ao lado, estava cheio de inveja. Afinal, ele ainda não é seu confidente e só pode chamá-lo de senhor. Liu Boven, que estava de pé ao lado, notou a expressão de Zhang Liao e imediatamente puxou Zhang Liao para você. Senhor, Lao Zhan também quer reconhecê-lo como seu senhor, mas este sujeito é tímido e está envergonhado. Zhang Liao ajoelhou-se com os 2 joelhos e disse respeitosamente: Zhang Liao saúda o senhor. Você pegou as mãos de Zhang Liao e Shuhuang e ficou muito animado. Este é o segundo dos 5 grandes generais de Cão Wei. Assim, mais 7 dias se passaram. O condado de Guanshin foi completamente estabilizado. Após a triagem, 1.700 pessoas foram selecionadas entre mais de 3.000 prisioneiros do turbante amarelo para se juntarem ao exército de Guanshin.
Juntamente com os 1.300 soldados originais da guarnição de Guanshin, agora a guarnição de Guanshin tem um total de 3.000 pessoas. Quanto àqueles que não foram selecionados, os moradores do condado de Guanshin e os refugiados que fugiram para Guanshin foram responsabilizados e todos se tornaram moradores de Guanshin. Nestes dias, após o sistema de Lyubov ter estatísticas, o condado de Guanshin tem 1.500 famílias e uma população de 8.000. Além dos refugiados e prisioneiros da Turban Amarela, a população de todo o condado de Guanshin atingiu 12.000. Equivale a uma cidade de médio porte. Se contarmos os 3.000 soldados de Guanshin, todo Guanshin tem um total de 15.000 pessoas. Todos esses 15.000 precisam ser alimentados por você. Você pode obter pelo menos 50.000 pontos de prestígio por dia. Claro, você não pode alimentar essas pessoas de graça. Você planeja expandir Guanshin. Você divide o povo de Guanshin em 3 grupos. Um grupo de trabalhadores fortes, responsável pela construção das muralhas da cidade. Um grupo de jovens mulheres é responsável por reparar as muralhas da cidade. Um grupo de idosos e crianças é responsável pela logística do condado. Um dia você está inspecionando o canteiro de obras. De repente, a poeira subiu a quilômetros de distância e o som estrondoso dos cascos dos cavalos veio. Ao ver esta cena, sua expressão mudou. Lyubov, ao lado, exclamou: "Não é bom, é cavalaria." Você volta a si e imediatamente ordena que todos se retirem imediatamente para a cidade do condado e que o exército de Guanshin se prepare para a batalha. A julgar pelo som dos cascos e pela poeira, esta cavalaria tem pelo menos mais de 2.000 homens. Logo, todos retornam à cidade do condado. 3.000 soldados de Guanshin se preparam para a batalha. 2 homens corpulentos estão de pé à sua esquerda e à sua direita, nada menos que Zhang Liao e Xu Huang. Os dois apertam suas armas com expressões solenes. À medida que esta cavalaria se aproxima, você vê claramente a bandeira militar desta cavalaria. Alguns lados estão escritos com a palavra Liu e alguns lados estão escritos com as palavras Planalto Central. Você toca seu queixo e lembra vagamente. Liu Bei já foi magistrado do condado de Pinjiuan. Será que é Liu Bei? Pensando nisso, você imediatamente balança a cabeça. Impossível. Sem mencionar que o condado de Pinjiuan está a centenas de quilômetros de Guanshin, apenas esses 2.000 cavaleiros. Não é algo que Liu Bei possa tirar. Após uma vara de incenso, 2.000 cavaleiros pararam a 3 milhas de Guanshin. 3 pessoas da cavalaria cavalgaram até a cidade de Guanshin. A pessoa à esquerda dessas 3 pessoas tem um rosto vermelho e uma longa barba. Empunhando uma guandão do dragão azul, a pessoa à direita tem uma cabeça de leopardo, olhos de anel e barba de tigre. A pessoa no meio tem um rosto como jade. Como um falido poderia ter 2.000 cavaleiros? Soldados são secundários. A chave são os 2.000 cavalos de guerra que são os mais difíceis de conseguir. Neste momento, o rosto de Liu Bei sob a cidade está cheio de sorrisos. Velho colega, você ainda se lembra de Liu Xuan? Você está atordoado de acordo com a memória. Quando seu predecessor tinha 10 anos, ele adorou o grande estudioso Lu Xi como seu professor. Sob a tutela de Lu Xi, Liu Bei frequentemente se misturava com seu predecessor para enganá-lo e comer e beber. Pensando nisso, você também sorri. Irmão Xuan, quanto tempo não nos vemos? Dizendo isso, você imediatamente ordena que o portão da cidade seja aberto. Um quarto de hora depois, dentro do governo do condado, você e Liu Bei trocam algumas hipócritas saudações. Irmão Xuan, Pinjiuan condado distância da minha cidade governada a centenas de quilômetros. Você como trazer tropas para Guanshin ou seu irmão Baia? Isto não é. Eu ouvi você governar a cidade cercada por 5.000 ladrões dourados cercada no dia. Como um velho colega de classe, como eu poderia ficar de braços cruzados? Então apressei-me para monitorar a cidade para apoiá-lo. Liu Bo segurando sua mão com muito entusiasmo. Você faz beicinho este Liu Xuan pensando nele como um tolo. Ladrão dourado cercando a cidade por mais de 3 meses naquela época. Por que você não viu Liu Bo vir apoiar? E Liu Bo trouxe todos os cavaleiros. Com a velocidade da cavalaria, centenas de quilômetros de distância em 2 ou 3 dias também chegarão. Obviamente Liu Bo, este ladrão de orelhas grandes, está mentindo. Você estava prestes a falar, mas Zhang Fei atrás de Liu Bo, pode ouvi-lo dizer que sua força de trabalho é suficiente. Nos dias de semana, todos comem pães cozidos no vapor de farinha branca e carne gorda. Amém. Veio. Você não seja mesquinho. Você sorri sem jeito. Sua expressão é um pouco feia. Em seu território, Zhang Fei realmente não dá nenhuma cara. É simplesmente ultrajante. As palavras de Zhang Fei acabaram.
Zhang Liao e Xu Huang atrás de você avançaram 7-7. Ultrajante, ouse falar assim com o meu Lorde. Zhang Liao desembainhou a espada longa em sua cintura. Apressar-se para monitorar a cidade. Vocês também estão envergonhados de dizer isso, nos tratando como o quê? Querendo comer e beber de graça. Apenas diga diretamente: meu Lorde é misericordioso. Até mesmo cães vadios na beira da estrada receberão alguns intestinos de amido. Muito menos você. Zhang Fei estava cheio de raiva, segurando uma lança de 8 metros para começar. Liu Bei rapidamente parou Zhang Fei. Ele fez um profundo tributo a você, irmão Qing Bai. Acalme-se. Meu terceiro irmão é de temperamento explosivo. Por favor, irmão Qing Bai, não se importe, já que esta cidade de Guan não dá as boas-vindas aos meus 3 irmãos. Eu etc. sairemos. Dizendo que Liu Bei estava prestes a se virar e sair, Guan Yu de pé ao lado não disse nada. Apenas usando um olhar de olhos de fênix único e desdenhoso em um instante, a intenção de matar permeou todo o magistrado do condado. A temperatura parece ter diminuído 4 ou 5 graus. Você sente as costas formigando. Imediatamente levanta-se com um sorriso no rosto. Embora a atitude de Zhang Fei seja arrogante, Liu Bei é hipócrita, mas como um viajante no tempo. Você sabe que nas próximas décadas as conquistas desses 3 irmãos são ilimitadas, então você não quer ofender. Além disso, não é apenas comida. Você tem muito e não importa quem coma, aumentará o valor da reputação. Irmão Xuan, que vocês vieram de longe e eu naturalmente tenho que tratar bem. Dizendo que você olha para Zhang Liao e Xu Huang. Velho Zhang, você imediatamente prepare pães cozidos no vapor. Intestino de amido e carne cozida com vegetais em conserva. Carne cozida suficiente. Irmãos de cavalaria fora da cidade. Lao Shu, peça à cozinha para preparar alguns pratos especiais. Zhang Liao acena com a cabeça. Xu Huang hesita um pouco. Xu Huang olha cautelosamente para Zhang Fei e Guan Yu. Meu senhor, este subordinado ainda prefere ficar para proteger você. Não precisa, faça o que eu digo. Você sabe muito bem sobre Guan Yu e Zhang Fei. O terrível poder de combate. Se houver um conflito, mesmo que Zhang Liao e Xu Huang o carreguem, não conseguirão te proteger. Fora da cidade, Zhang Liao lidera dezenas de soldados do exército de Guanxin, carregando grandes tanques de água, e vai até esses cavaleiros. Irmãos, meu senhor os convidou para comer. Meu senhor disse. Vocês vieram de longe para ajudar e se esforçaram muito. Comam à vontade. Os soldados de Guanxin ouviram as palavras de Zhang Liao. Os cavaleiros mostram desdém e desprezo em seus rostos. Ouvi dizer que Guanxin é famosa por ser pobre. Que tipo de comida eles podem nos oferecer? Bolinhos de ervas daninhas ou bolos de casca de árvore? 2.000 soldados discutem em voz baixa. Ouvindo as palavras das pessoas, Zhang Liao resmunga friamente. Embora ele queira levar as pessoas de volta à cidade, deixar esses cavaleiros com olhos de cachorro passarem fome. Mas o senhor ordenou que ele devesse tratar bem esses cavaleiros. Mesmo que Zhang Liao esteja insatisfeito com esses cavaleiros, ele não pode ir embora. Zhang Liao olha para esses cavaleiros com desprezo. Ele não se incomoda em discutir. Ele abre diretamente as tampas de mais de 10 grandes tanques de água. 2.000 cavaleiros olham para os pães brancos e seus olhos se arregalam. Seus olhos estão cheios de choque. Eles engolem saliva estranhamente. Até mesmo algumas pessoas que zombaram agora. Seus rostos ficam vermelhos. Zhang Liao observa as expressões de todos. Pessoal, sinto muito por desapontá-los. Não é mingau de ervas daninhas nem bolo de casca de árvore. Esses tanques são de pães. Esses tanques são de salsichas de amido. E esses tanques são todos de carne de porco cozida com vegetais secos. Dizendo isso, Zhang Liao sorri com desdém. Recolham sua saliva. São apenas alguns pratos caseiros. Nosso exército de Guanxin come todos os dias. Estamos fartos de comer. 2.000 soldados olham para a comida deliciosa que nunca ousariam sonhar e ainda estão em choque. Sob o comando do capitão da cavalaria, eles não competem. Eles começam a fazer fila de forma ordenada. Olhando para esses 2.000 soldados, os olhos de Zhang Liao brilham. Eles são elites. Eles são arrogantes, mas seu poder de combate é definitivamente muito forte. Se todos esses 2.000 cavaleiros se rendessem a Guan Shen e fossem comandados por ele. Pensando nisso, Zhang Liao balança a cabeça imediatamente. Ele interrompe sua fantasia irrealista. Logo, 2.000 cavaleiros se sentam no chão e começam a comer avidamente. Muitos cavaleiros brilham os olhos assim que mordem a primeira mordida. Este pão é doce. É a primeira vez que como um pão doce. É tão delicioso. Um salsicha de amido é colocado entre 2 pães. É saboroso e doce quando você come. Esta comida é muito melhor do que a do nosso exército de Pinjiuan. Ouvi dizer sobre a comida da guarnição de Guanxin.
olhando para os cavaleiros comendo avidamente fora da cidade. Há alguma insatisfação. Por que o pessoal de fora da cidade come o mesmo que nós? Nós protegemos Guanshin, temos o direito de comer. Por que eles deveriam comer o mesmo? Eles merecem? Os soldados de Guanshin estavam discutindo. Tang Zong levou pessoas carregando dezenas de tanques de água para as muralhas da cidade. Instantaneamente, um cheiro de macarrão instantâneo flutuou nas muralhas da cidade. Os soldados do exército de Guanshin moveram seus narizes. Seus olhos brilharam. Que cheiro é esse? Tão perfumado! 3.000 soldados pediram comida de forma ordenada. Cada soldado recebeu uma grande tigela de macarrão com carne em picles azedos. Havia mais de 10 pedaços de carne em cada tigela. E cada soldado também estava segurando uma pequena tigela, que continha vários pedaços de frutas cortadas em cubos para mexer com azedo. Dali ouviu o macarrão com carne em picles azedos em sua tigela. Ele estava um pouco hesitante. Por que essa tigela cheira tão azedo? Será que estragou e nos deram para comer? Wang Dali franziu a testa enquanto segurava os pauzinhos. Ele comeu uma mordida hesitante, como se estivesse comendo veneno. Assim que o macarrão foi colocado em sua boca, os olhos de Wang Dali se iluminaram. Este macarrão é azedo, picante e refrescante. É delicioso. Wang Dali comeu o macarrão e os pedaços de carne na tigela em alguns bocados. Ele nem deixou a sopa de macarrão. Olhando para a salada de frutas em sua mão, ele comeu diretamente em alguns bocados sem hesitação. Depois que os soldados terminaram de comer, seus rostos estavam cheios de excitação. Aquele macarrão com carne em picles azedos era tão delicioso. É mais delicioso do que pães cozidos no vapor. Vale a pena seguir Nosso Senhor nesta vida. Na frente dos irmãos Liu Bei, Guan Yu e Zhang Fei, havia 3 pequenas mesas. Havia pães cozidos no vapor de farinha branca, salsichas de amido e carne de porco cozida com legumes secos em conserva nas mesas. Zhang Fei estava segurando um grande pão cozido no vapor em uma mão, devorando-o, como se não comesse há 3 dias. Guan Yu era mais refinado em comer, mas ainda mantinha sua arrogância no rosto. O mais normal era Liu Bei, que comia em pequenos bocados. De vez em quando, ele conversava algumas palavras com você. Ouvindo, irmão Tinbai, eu realmente invejo você. Você tem gelo se quiser gelo e frescor se quiser frescor. Para ser honesto, meu condado de Pingyuan está quase falindo. Enquanto falava, Liu Bei estava comendo pães cozidos no vapor, e as lágrimas escorriam involuntariamente. Então, irmão Tinbai, tenho um pedido. Você resmungou para si mesmo. Você sabia que esse bandido de orelhas grandes de repente veio para Guanshin. Não seria tão simples. Você carregava os ombros de Liu Bei com um sorriso no rosto. Irmão Xuande, não seja tão formal. Somos velhos colegas de classe. Se você precisar de ajuda, apenas diga. Eu vou concordar com qualquer coisa, exceto emprestar tropas, dinheiro ou comida. Depois de ouvir suas palavras, a expressão de Liu Bei congelou. Ele veio desta vez porque ouviu dizer que Guanshin tinha inúmeras reservas de grãos. O exército de Guanshin come pães cozidos no vapor de farinha branca e carne gorda em todas as refeições. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, você já havia bloqueado suas palavras diretamente. Liu Bei riu secamente, seu rosto corado. Ele não sabia como começar. Zhang Fei, que tinha um temperamento quente e explosivo, bateu na mesa de repente. Você está jogando truques comigo e com meu irmão mais velho? Não empreste tropas. Não empreste dinheiro. Não empreste comida. Então, por que viemos procurá-lo? Será que vamos pegar sua mãe emprestada para nós brincarmos? Sua expressão ficou sombria instantaneamente. Você olhou para Zhang Fei sem dizer nada. Liu Bei esfregou as mãos, um pouco envergonhado. Irmão Tinbai, me desculpe. Meu terceiro irmão tem um temperamento quente e fala sem rodeios. Eu peço desculpas ao irmão Tinbai em nome do meu terceiro irmão. Você respirou fundo e forçou um sorriso. O general Zhang é direto e direto. Eu gosto de pessoas como ele. Zhang Fei bufou com desdém, mostrando impaciência. Vocês, do portão sombrio, vieram pedir comida emprestada desta vez. Vocês devem nos emprestar 3.000 dan de farinha branca e 500 din de carne gorda. É melhor não recusar. Os 2.000 cavaleiros fora da cidade de Amen podem estar aqui para apoiá-lo ou para atacá-lo. Diante da audácia de Zhang Fei, seu rosto ainda exibe um sorriso, mas seus olhos já estão cheios de intenção assassina. No seu próprio território, este Zhang Fei ainda é tão arrogante. É evidente que ele não te leva a sério. Originalmente, você não queria ofender os 3 irmãos Liu, Guan e Zhang, mas agora seu coração está cheio de fúria.
Como diz o ditado, a primeira vez é um acidente, a segunda é coincidência, mas a terceira é escolha. Zhang Fei já provocou pela terceira vez. Então hoje vou eliminar esses 3 irmãos. Você nunca foi do tipo que suporta muito, e agora Zhang Fei está sendo audacioso. Quando ele fez ameaças verbais, aquele ladrão de orelhas grandes não o impediu. Liu Bei comeu um pão cozido no vapor e então falou lentamente, Irmão Bai. Desta vez estamos nos preparando para ir para o sul de Qinzhou para eliminar os ladrões turbante amarelo lá. Infelizmente, o condado de Pingyuan é pobre e incapaz de arcar com as despesas de ração dos soldados. Só posso, sem vergonha, implorar a você. Por favor, meu velho colega de classe, em nome dos milhões de pessoas em Qinzhou que estão sendo perseguidas pelos ladrões turbante amarelo, ajude-me desta vez. Você olhou para Liu Bei com uma expressão profunda e lentamente se levantou. Irmão Xuande, você é muito educado. Já que vocês estão indo para Qinzhou para eliminar os ladrões turbante amarelo, então vocês estão matando inimigos pelo país. Meros 3.000 dan de comida, dizer que emprestar-lhe é ser excessivamente formal. Vou agora mesmo ao depósito para verificar e separar 3.000 dan de comida. Dizendo isso, você deixou o salão do magistrado do condado. Depois que você saiu, Guan Yu, que não havia falado o tempo todo, disse calmamente, Irmão mais velho, acho a localização do condado de Guanxin boa e a população não é pequena. O mais importante é ver a intenção do magistrado do condado. 3.000 dan de farinha branca são apenas uma ninharia para ele. Por que não aproveitamos a oportunidade para matá-lo e ocupar Guanxin? Liu Bei franziu a testa, um tanto hesitante. Segundo irmão, estamos sendo um pouco desonestos ao fazer isso, certo? Afinal, ainda somos colegas de classe. Antes que Liu Bei pudesse terminar de falar, Guan Yu o interrompeu diretamente. Irmão mais velho, você é um parente da família An. Sua responsabilidade é reviver a família An. Em nome dos milhões de pessoas de Daan que estão sofrendo, do que você está hesitando? Liu Bei respirou fundo e bateu com a mão na mesa. Bom, vamos fazer isso. Embora esta ação seja contrária à moralidade e à consciência. Mas em nome dos milhões de pessoas de Daan que estão sofrendo, que eu, Liu Xuande, carregue sozinho essa má reputação. Mais tarde, quando a pessoa voltar, direi a ele que nossos cavaleiros estão exaustos depois de viajar por vários dias e querem entrar na cidade para descansar por um dia. Enquanto os cavaleiros entrarem na cidade, Guanxin será nosso. Guan Yu e Zhang Fei ficaram encantados. Irmão mais velho, você é sábio. No pavilhão lateral do magistrado do condado, você se senta em uma cadeira com uma expressão sombria. Liu Boven, Zhang Liao e Xu Huang estão sentados ao lado. Respirando fundo, você diz lentamente. Velho Zhang, velho Xu, vocês dois devem imediatamente reunir 500 soldados e cercar o magistrado do condado. Apenas esperando uma ordem deste oficial, esperando que amarrem Liu, Guan e Zhang, Zhang Liao e Xu Huang mudam de cor imediatamente. Subordinado compreende. Você tira um pacote de remédios do bolso e despeja no macarrão com carne em conserva, mexendo uma vez. Guan Yu e Zhang Fei são ambos inimigos de 10.000 homens. Se você não os drogar, os 500 soldados de Danshin não podem vencê-los. Você pega esta grande panela de macarrão com carne em conserva e força um sorriso no rosto ao se aproximar do salão do magistrado do condado, e come esta tigela de macarrão com carne com ingredientes especiais. Sem mencionar os 3 irmãos Liu, Guan e Zhang, mesmo Thanos teria que se prostrar no chão e cantar conquistar, logo você retorna ao governo do condado. Irmão Xuande esperou muito, este oficial já transferiu 5.000 picus de farinha branca do depósito e está organizando o carregamento nos carros. Acabei de ver que vocês não pareciam estar satisfeitos, então este oficial pediu especialmente a cozinha para cozinhar um pouco de macarrão com carne para vocês, experimentem enquanto está quente. A expressão de Liu Bei congelou, um pouco comovido e um tanto envergonhado ao olhar para você, agradecendo ao irmão Timbai por sua generosidade. Eu tenho outro pedido ousado, meus 2.000 cavaleiros cavalgam dia e noite, e já estão cansados e exaustos. Você poderia deixá-los entrar na cidade para descansar por uma noite? Fique tranquilo, garanto que meus soldados não farão mal nenhum ao povo da cidade. Eu, Liu Xuande, garanto com minha personalidade. Você ri muito livremente, em relação a Liu Bei, que está prestes a se tornar um prisioneiro. Você é muito descuidado, já que é um pedido do irmão Xuande, este oficial concorda. Ao ouvir que você concordou sem hesitar, com o pedido de que a cavalaria entrasse na cidade, a expressão de Liu Bei congelou, olhando para você com gratidão no rosto. E os 2 irmãos, Guan e Zhang,
embora ambos estejam sorrindo, olham para você com olhares cheios de desprezo e desdém, como se estivessem olhando para um homem morto. Os três olham para o macarrão com carne perfumado na sala e comem sem cerimônia. Logo, uma grande panela de macarrão com carne está limpa. Até mesmo a sopa de macarrão foi bebida por Zhang Fei, esse bruto. Zhang Fei caminhou até você com um grande passo, acariciando sua barriga redonda, e deu um tapinha na sua nuca sem cerimônia. A voz, com desprezo, carrega escárnio. Este seu macarrão com carne é realmente bom, insinuando que ele realmente gosta. Bom desempenho. Continue trabalhando duro. Zhang Fei é muito forte, e sua nuca dói. Neste momento, seu rosto já está lívido. Este Zhang Fei é muito arrogante. Você já suportou suas provocações repetidas vezes, mesmo que Zhang Fei seja um inimigo de 10.000 homens. Você vai enfrentá-lo. Você olha para Zhang Fei com um olhar gelado. De repente, você pega os hachis na mesa e os enfia com força no olho esquerdo de Zhang Fei. Zhang Fei está desprevenido, e sangue jorra de seu olho esquerdo. Zhang Fei ruge e agarra seu pescoço com a mão direita, levantando você como se estivesse carregando um pintinho. Ao mesmo tempo, um grito de morte vem de fora do governo do condado. Zhang Liao e Xu Huang lideram centenas de soldados de Danshin para dentro. Zhang Liao puxa seu arco e mira na mão direita de Zhang Fei. Zhang Fei geme e seu pulso é perfurado diretamente. A mão direita que estava agarrando você se solta inconscientemente. Você cai no chão e se levanta apressadamente, gritando: Capturus! Instantaneamente, os soldados furiosos de Danshin rugem em uníssono, correndo em direção a Liu, Guan e Zhang. Zhang Fei segurava a flecha que quebrou e perfurou seu pulso, prestes a avançar para matá-lo, mas assim que Zhang Fei deu um passo à frente, de repente, ele sentiu o mundo girar e sentou-se no chão. Liu Bei e Guan Yu ainda queriam resistir, mas ambos sentiram o mesmo tonto. Obviamente, o efeito da droga Roujin-san começou a fazer efeito. Em apenas alguns momentos, Liu Guan e Zhang foram amarrados. Seu rosto estava pálido e seu cabelo bagunçado. Você pegou uma cadeira de grão-mestre e caminhou até Zhang Fei, batendo violentamente na cabeça de Zhang Fei. Zhang Fei, você me provocou repetidamente, é muito divertido, certo? Zhang Fei gritou de dor. Um olho cego sangrava constantemente, parecendo horrível. O rosto de Liu Bei estava ansioso. Irmão, o que você quer dizer com isso? Viemos de tão longe para apoiá-lo, mas é assim que você trata os convidados? Você sorriu com desdém, olhando para os olhos de Liu Bei como se estivesse olhando para um homem morto. Ladrão de orelhas grandes, você ainda tem rosto? Viemos de longe e eu o tratei com cortesia. Eu ofereci comida deliciosa e bebida, e até dei muita comida para a cavalaria sob seu comando, mas o que vocês fizeram? Zhang Fei, aquele cachorro, provocou e humilhou repetidamente este oficial, e você fingiu não ver. Eu não quero ofendê-lo, mas se você está procurando a morte, não pode me culpar. Dizendo isso, você pegou a faca de aço do soldado do exército de Guanshin. Ele estava prestes a matar essas 3 pessoas com suas próprias mãos. Mestre, espere. Liu Boven entrou correndo. Mestre, vendo que você não falou, você amaldiçoou a si mesmo. Você tinha acabado de se decidir a matar Liu Guan e Zhang. O que Liu Boven está fazendo aqui? Senhor Liu, podemos conversar sobre isso mais tarde. Eu vou matar esses 3 bastardos com minhas próprias mãos. Sua voz estava cheia de intenção assassina. Liu Boven suspirou e caminhou rapidamente até seu lado e sussurrou: Mestre, acalme-se. Esses 3 irmãos Liu Guan e Zhang são corajosos e extraordinários. É uma pena matá-los assim. Este subordinado tem uma ideia. Dizendo isso, Liu Boven puxou você para fora do saguão do condado. Mestre, este oficial gostaria de lhe fazer uma pergunta. Você só quer ser um pequeno magistrado de condado isolado nesta vida? Ou você quer se tornar um senhor supremo e conquistar as planícies centrais? Você amaldiçoou a si mesmo, senhor. O que você quer dizer? Não precisa dar voltas e dizer isso diretamente. Mestre, se você só quer ser um pequeno magistrado de condado, então mate Liu Guan e Zhang agora para aliviar sua raiva. Este subordinado nunca irá impedi-lo. Mas se o mestre quiser estabilizar o mundo e lutar pelas planícies centrais, não pode matar essas 3 pessoas. Primeiro, Liu Bei é um parente da família real Han. Uma vez que ele seja morto, isso danificará muito a reputação do mestre. Extremamente desfavorável para o desenvolvimento futuro. Segundo, Guan e Zhang são corajosos no exército. São generais raros. Por que o mestre não toma Liu Bei como refém e força Guan e Zhang a lutar por você e dominar o mundo?
Depois de ouvir as palavras de Liu Bovin, você também caiu em profunda reflexão sobre Zanfei ser um inimigo de 10.000 homens. Especialmente Zanfei pode absolutamente fazer isso entre 10.000 soldados. É uma pena matar tal pessoa, mas se não matar, a raiva em seu coração é difícil de expressar. De repente seus olhos brilham. Você pensa em uma maneira ainda mais cruel do que matar Liu Guan e Zan. Você olha para Liu Bovin com um sorriso. A intenção de matar em seu corpo já desapareceu. Senhor, você é um gênio. Uma palavra me despertou do sonho. Não direi palavras gentis. No futuro, quando eu estabilizar o mundo, definitivamente prometerei ao senhor o cargo de primeiro-ministro. De volta ao salão do magistrado do condado, olhando para Liu Guan e Zan amarrados no chão. Especialmente Zanfei, neste momento já está pálido, tremendo por todo o corpo, quase sem sangue. Você olha para Zan Liao, Lao Zan, você imediatamente providencia um médico militar. Para tratar as feridas de Zanfei, tranque os três na cela de isolamento, por 7 dias. O canto da boca de Zan Liao se contrai, ele olha para os 3 irmãos Liu Guan e Zan. A cela de isolamento tem apenas 2 metros quadrados. Escura como o breu, não se pode ficar em pé ou deitar, é extremamente doloroso. O mais importante é que, em um ambiente infinitamente escuro, o tormento da solidão e do desespero. Liu Bei está deitado no chão com os olhos vermelhos, seu vilão desprezível. Eu, Liu Bei, o tratei com sinceridade. Mas você retribui o bem com o mal. Você terá um fim terrível. Você coça o nariz. Este ladrão de orelhas grandes realmente sabe como distorcer a verdade. Eu tratei Liu Bei com sinceridade, mas o que Liu Bei fez? Será que este ladrão de orelhas grandes pensa que eu não sei o que eles estavam conspirando agora no salão do magistrado do condado? Você acena com a mão. Zan Liao imediatamente ordenou que levassem Liu Guan e Zan para fora. Logo, todo o salão do magistrado do condado. Restou apenas você e Liu Bovin. Você olha para Liu Bovin. Seu rosto está cheio de seriedade. Senhor, eu quero lutar pelo domínio do mundo, mas infelizmente agora sou apenas um pequeno magistrado do condado que não foi nomeado. Então eu quero pedir ao senhor um favor. Agora, em Linzi, os cargos oficiais são vendidos. Ouvi dizer que o preço de um vice-magistrado do condado é de cerca de 30 milhões de moedas. Eu quero que você leve cerca de 40.000 guan. Vá para a capital comprar um cargo oficial. Eu quero ser o prefeito do condado de Yinchuan. Antes de o exército turbante amarelo cercar Guanshin, o clã Shigia de Guanshin fugiu com suas famílias. Há alguns dias, você liderou pessoas para revistar as casas desse Shigia e descobriu moedas de cobre enterradas no subsolo. Obviamente, havia muitas moedas de cobre. O clã Shigia fugiu às pressas, não conseguiu levar tudo e enterrou no subsolo. Nunca imaginei que isso seria barato. Liu Bovin olhou com admiração para você, elogiando. Meu senhor tem visão de futuro, eu o admiro. A poderosa aristocracia do condado de Yinchuan, Ling e Li. Especialmente as 4 grandes famílias, a família Shun, a família Cui, a família Zhen e outras famílias nobres. As preocupações com tatuagem se espalham por todo o mundo. Ocupar o condado de Yinchuan significa ter o capital para competir pelo mundo. Por favor, fique tranquilo, meu senhor. Este oficial certamente não decepcionará as expectativas do meu senhor. Liu Bovin partiu. Você olha para o mapa do condado de Yinchuan na mesa, perdido em pensamentos. Você sabe que, mesmo que realmente se torne o prefeito do condado de Yinchuan, é apenas um título, sem poder real. Na verdade, você só controla o condado de Guanshin. Os magistrados e famílias nobres de outros condados não o levarão a sério. Então, no momento em que o decreto imperial chegar, você enviará tropas imediatamente para tomar outros condados o mais rápido possível. Recrute tropas e compre cavalos para aumentar sua força. Você sabe claramente que, alguns meses depois, Redin será morto. O mundo estará completamente em caos. Alguns meses depois, o jovem imperador Liu Bian ascende ao trono. O general Redin luta ferozmente com os eunucos. Depois de ouvir a sugestão de Yuan Shao, ele convidou Dong Zhuo para enviar tropas para a capital. Essa é a verdadeira traição. Quando as pessoas não têm como sobreviver, o tempo para você se desenvolver é de menos de 1 ano. Naquela época, você também se tornará um dos senhores que punem. Dong Zhuo, você olha para o mapa do condado de Yinchuan com uma expressão solene. Liu Zhou, o condado de Yinchuan é muito grande. Existem 17 condados, mas a população é de apenas cerca de 430 mil, especialmente depois da rebelião dos turbantes amarelos. A população é ainda mais escassa.
7 dias depois, do lado de fora da cela de confinamento, An Liao o segue respeitosamente. Meu senhor, os 3 irmãos Liu, Guan e Zhan estão trancados há 7 dias. Durante este período, este subordinado só lhes dá uma refeição por dia. Os 3 estão morrendo de fome e gritando. Até Zhan Fei ficou furioso de vergonha. Várias vezes ele quis cometer suicídio. Felizmente, a cela de confinamento está cheia de pacotes de ervas daninhas. Mesmo que ele bata com a cabeça na parede, ele não morrerá. Zhan Liao abriu as portas das 3 celas de confinamento. Assim que as portas foram abertas, 3 pessoas foram vistas saindo das celas de confinamento. Os 3 estavam cobertos de sujeira e com os cabelos despenteados. Os 3 saíram das celas de confinamento e se prostraram no chão, respirando pesadamente. Os olhos de Zhan Fei estavam vermelhos e ele olhou para você com ferocidade. Seu bastardo! Eu ainda vou te matar! Zhan Fei cambaleou para se levantar, mas seu corpo simplesmente não o obedecia e ele caiu no chão. Obviamente, a sopa de vegetais silvestres que os 3 beberam nestes dias também continha pós fraco do tendão. Você zomba com um olhar de desprezo. Zhan Fei, este oficial avisa você. Se você ousar insultar este oficial novamente, este oficial cortará a língua de Liu Bei. Você acredita? Zhan Fei olhou para você com raiva, querendo insultar, mas encolheu o pescoço. Ainda assim, ele se calou. Zhan Fei não se importava com sua própria vida, mas se importava muito com a segurança de seu irmão mais velho, Liu Bei. E Liu Bei, que estava deitado de lado, estava muito magoado. Eu não disse uma palavra, por que cortar minha língua? E Guan Yu, embora estivesse em apuros, ainda estava cheio de orgulho. Você olha para o desdém nos rostos dos 3 ainda mais. Senhores, eu, Guan Shen, não sustento pessoas ociosas. Você apontou para os 3 carros de esgoto ao lado. Esses 3 carros são preparados para vocês. A partir de hoje, vocês serão responsáveis pelo trabalho de esgoto de toda a cidade. Se vocês não terminarem o trabalho todos os dias, não podem comer nem dormir. Se alguém não completar a tarefa de esgoto por 3 dias consecutivos, ficarão diretamente confinados por 7 dias. Originalmente, os 3 queriam resistir, mas quando ouviram sobre o confinamento por 7 dias, os olhos dos 3 estavam cheios de medo. Guan Yu bufou friamente. É melhor você me matar. É impossível para mim, Guan Yu, limpar esgoto. Um cavaleiro pode ser morto, mas não humilhado. Você riu levemente. Você está me desafiando de novo, não é? Bom, muito bom. Tranque Guan Yu em confinamento por 7 dias. Guan Yu estava cheio de raiva, cerrando os punhos, mas quando pensou na cela escura e solitária, Guan Yu estremeceu. Ele deixou lágrimas de humilhação, com a voz embargada. Espere, eu estava errado. Estou disposto a limpar esgoto. Mesmo o orgulhoso Guan Yu tem um medo profundo do confinamento. Você bufou friamente. Para se livrar dos 3, você se virou e saiu. Na verdade, sobre Guan Yu, você ainda tem muita simpatia, afinal, ele é leal e incomparável, mas o orgulho de Guan Yu está acima de tudo. Você não gosta muito, então você tem que quebrar toda a autoestima e orgulho de Guan Yu antes que ele possa ser encarregado de tarefas importantes no futuro. Quanto ao ladrão de orelhas grandes Liu Bei, deixe-o limpar esgoto em Guanshin por toda a vida. Logo você chegou às muralhas da cidade. Olhando para os 2.000 soldados de cavalaria do condado de Pinjiuan que já estavam acampados fora da cidade, seus olhos estavam cheios de ganância. Nestes 7 dias, você sempre enviou pães cozidos no vapor, salsichas de amido e carne de porco cozida com mostarda seca para os acampamentos de cavalaria, 3 refeições por dia, todas fartas. Zhan Liao ficou um pouco confuso ao lado. Lorde, aqueles soldados de cavalaria fora da cidade são todos inimigos. Ainda ontem eles estavam zombando sobre estuprar e matar Liu Bei. Você os está recebendo com 3 refeições por dia, com boa comida e bebida, e eu não entendo. Tang Yu sorriu com confiança. Não se preocupe, no máximo em meio mês. Esta cavalaria será nossa. Assim, 10 dias se passaram, e você ainda alimentava bem os soldados de cavalaria do condado de Pinjiuan fora da cidade. Quanto aos 3 de Liu Guanzhan, nos primeiros dias, eles não estavam acostumados e resistiam a ser trabalhadores de esgoto. 10 dias se passaram. Os 3 já estão familiarizados com o trabalho de trabalhador de esgoto. Em sua mente, você se encostou em uma cadeira de balanço, e a voz do sistema veio. Parabéns ao hospedeiro por atingir 2 milhões de pontos de prestígio. Recompensa ao hospedeiro com um pacote de presente de herói histórico à sua escolha. Por favor, entre no sistema para selecionar um herói histórico.
Seus olhos brilham. Da última vez, você não escolheu o mestre de dança Zhang Sanfen e a heroica Hua Mulan. Agora você tem outra chance. Você deve escolher Hua Mulan. A razão é simples. Hua Mulan tem um alto valor de dança e um alto valor facial. Você está ansioso por isso. Depois de viajar por tanto tempo, finalmente haverá uma cena romântica. Ao entrar no sistema, você vê 3 heróis históricos na tela grande do sistema, Shen Xiajin, Yu Yun e Zhen He. Os cantos da sua boca se contraem. Onde está Hua Mulan? Mesmo que não haja Hua Mulan, o mestre de dança Zhang Sanfen também serve. O que aconteceu com a atualização do sistema? Você toca o queixo. A principal função de Zhen He é navegar para o ocidente. Mas você é apenas um pequeno magistrado do condado. Você nem tem navios de guerra. Yu Yun é talentoso tanto nas artes civis quanto nas militares, mas você não conhece Yu Yun. Você finalmente escolhe Shen Xiajin. Embora este Shen Xiajin não seja um talento militar, é mais do que suficiente para ser um guarda-costas pessoal. Atualmente, você tem poucas pessoas disponíveis. Liu Boven é um oficial civil, cuidando dos assuntos internos. Zhang Liao é um talento militar. Você planeja entregar o exército de Guanshen a ele. Quanto a Xu Huang, depois de recrutar os 2.000 soldados de cavalaria do condado de Pingyuan do lado de fora da cidade, Xu Huang os comandará. Agora que você tem Shen Xiajin, é uma segurança extra. Parabéns ao hospedeiro por escolher o rei demônio Shen Xiajin. Atualmente, a identidade implantada de Shen Xiajin é a de líder de esquadrão do exército de Guanshen. Você olha para o shopping de segunda classe do sistema. Agora você tem 2 milhões de pontos de prestígio. Atualmente, o exército de Guanshen não tem armadura. As armas também são variadas. Se você atacar outros condados com este equipamento, estima-se que as perdas serão pesadas. Você não hesita em trocar diretamente por 5.000 conjuntos de armadura Mingguan e também troca por 1.000 balestras Uji. Os pontos de prestígio que você acumulou com muito esforço foram gastos em poucos segundos. A razão pela qual você trocou por armadura Mingguan em vez de espadas Zama é simples. A armadura Mingguan pode proteger os soldados de danos. Ao mesmo tempo, os soldados vestindo armadura enfrentam inimigos sem armadura. É fácil para uma pessoa matar dezenas de pessoas. Quanto a balestras Uji, você planeja equipar cada soldado com uma balestra Uji. Armas de longo alcance são importantes em todos os momentos. Saia do sistema. Você olha para o velho Tang Zong, que está de guarda na porta. Zhongshu, faça uma viagem para Zhang Liao e peça a ele para encontrar um líder de esquadrão chamado Shen Xiajin no quartel e trazê-lo aqui. Um quarto de hora depois, no salão do magistrado do condado, Zhang Liao entrou com um homem alto, de aparência rude e com um rosto cheio de barba. Você não diz nada e abre diretamente o painel do sistema de Shen Xiajin. Nome: Shen Xiajin. Identidade: líder de esquadrão do exército de Guanshen. Valor de força: 88 pontos. Valor de inteligência: 68 pontos. De valor de comando: 68 pontos. Vendo que o valor de força de Shen Xiajin chega a 88 pontos, você sorri satisfeito. Este valor de força, embora não se compare aos generais de ponta, é mais que suficiente para ser um guarda-costas pessoal, Shen Xiajin. Este oficial pretende formar um pelotão de guarda pessoal de 20 homens. Você será o líder deste pelotão. Quanto à seleção dos membros do pelotão, você vai ao exército de Guanshen para selecionar. A expressão de Shen Xiajin é incomum. Muito obrigado pelo seu cultivo, meu senhor. Então vai escolher as pessoas. Você olhou novamente para Zhang Liao. Você agora mesmo vai reunir o exército de Guanshen. Este oficial vai distribuir equipamentos para eles. Daqui a um quarto de hora, no campo de treinamento, 3.000 soldados de Guanshen estão em formação ordenada e silenciosa. Aparentemente, após este período de treinamento, o exército de Guanshen se tornou um soldado qualificado. Talvez antes a eficácia do combate fosse um pouco diferente em comparação com a elite dos senhores feudais. Mas hoje, quando eles estão equipados com armaduras Mingguan, a força de defesa é pelo menos 10 vezes maior. Você caminhou até o alto da plataforma com as mãos atrás das costas. Longe, os 3 irmãos Liu, Guan e Zhang estavam empurrando carroças de bagagem. Zhang Fei olhou para o campo de treinamento com um olho. Irmão mais velho, segundo irmão, aquele verme reuniu tropas. Ele não quer engolir nossos irmãos fora da cidade, certo? Guan Yu sorriu com desdém e balançou a cabeça. Impossível. Seus 3.000 soldados são todos de infantaria. E a maioria não tem armadura, nem mesmo armadura de couro.
Como eles podem lutar contra nossa cavalaria? Liu Bei estreitou os olhos e parou as carroças de bagagem. Vamos observar de longe para ver o que esse sujeito desleal e injusto está tentando fazer. No alto da plataforma, você está usando um sorriso amigável. Irmãos, reunir todos hoje é para distribuir armas e equipamentos para todos, para aumentar sua eficácia de combate. Assim que as palavras foram ditas, um grupo de pessoas ao lado carregaram caixas grandes e as colocaram na plataforma alta. Você abriu a caixa e tirou uma armadura Mingguan. Irmãos, esta é a sua nova armadura. Este tipo de armadura tem uma defesa incrível. Quem quer tentar? Shen Yaojin, que estava atrás de você, imediatamente deu 2 passos para frente. Seu rosto estava cheio de um sorriso tolo. Meu senhor, eu quero tentar. Você olhou para Shen Yaojin e entregou a armadura Mingguan para o velho Shen. Em seguida, você acenou com a mão. Imediatamente 10 homens vestindo armaduras regulares do exército Han caminharam. Os olhos desses 10 homens eram ferozes e seus corpos exalavam uma aura assassina. Você apontou para esses 10 homens e disse lentamente: Irmãos, eles são prisioneiros condenados de Xianbei. A armadura que eles estão vestindo é a armadura padrão do exército regular Han. Este oficial pretende deixar Shen Yaojin vestir nossa armadura Mingguan. Siga os 10 prisioneiros condenados vestindo armaduras padrão Han para uma batalha de vida ou morte para testar a qualidade de nossa armadura Mingguan. Depois de falar, você olhou para Shen Yaojin, que estava atordoado, com um sorriso. Velho Shen, está pronto? O rosto de Shen Yaojin estava cheio de excitação. Senhor, não se preocupe, tenho fé na nossa armadura Mingguan. Pode saltar do palco de pedra. Olhando para Lao Shen e os 10 condenados no palco de pedra, Lao Shen, mate esses 10. Este oficial lhe dará 10.000 moedas. Vocês, 10 condenados, se matarem Shen Yaojin, este oficial lhes dará a liberdade. Ao ouvir suas palavras, Shen Yaojin e os 10 condenados ficaram cheios de excitação. Lao Shen não tem muito interesse em dinheiro, mas mostrar força na frente de seu senhor e dos 3.000 soldados de Guanshen é imprescindível. E os olhos dos 10 condenados olhando para Shen Yaojin já estavam cheios de intenção assassina. Eles próprios seriam executados após o outono. Agora que têm a oportunidade de viver, e ainda são 10 contra 1, liberdade está ao alcance. Longe, os 3 irmãos Liu, Guan e Zhan também estão cheios de curiosidade. Zhan fez zomba. Essa armadura Mingguan parece boa, mas é só aparência. Não é prática. Guan Yu acena com a cabeça com arrogância no rosto. O terceiro irmão está certo. Um pequeno condado de Guanshen. Que boa armadura pode ser feita. É apenas um lugar remoto. Liu Bei sorri. Ele também concorda com as opiniões de seus 2 irmãos. Afinal, desde a fundação da dinastia Han, foi proibido que civis possuíssem armaduras e balistas. Isso também levou a tecnologia de fabricação de armaduras civis à beira da extinção. Aqueles que ainda podem fazer armaduras agora são basicamente monopolizados pela dinastia Han. Você coloca as mãos atrás das costas e limpa a garganta levemente. Estão prontos? Comece a luta. Assim que as palavras são ditas, os 10 condenados rapidamente sacam suas espadas de aço e cortam o peito de Lao Shen. Lao Shen zomba e fica parado no lugar, imóvel. 10 espadas longas já cortaram a armadura, faíscas voando por toda a parte. Lao Shen está ileso. E as espadas longas nas mãos dos 10 condenados estão um pouco amassadas. Os condenados estão chocados e brandem suas espadas longas novamente para cortar Lao Shen. Ainda há faíscas voando por toda a parte. Lao Shen está ileso. Shen Yaojin saca seu machado. Corte os 10 condenados. Corte tantas vezes e veja se consegue aguentar minhas roupas. Shen Yaojin corta diretamente esses condenados pela metade. Mesmo que estejam vestindo armaduras padrão da dinastia Han, ainda não conseguem resistir ao golpe de Lao Shen. Em apenas uma dúzia de respirações, todos são mortos por Shen Yaojin. Os 3.000 soldados de Guanshen sob o palco de apresentação arregalam os olhos e respiram fundo. Essa armadura Mingguan foi cortada por 10 espadas longas e está completamente ilesa. Até mesmo a armadura Mingguan não tem um único arranhão. É realmente um produto de qualidade. Será que o senhor vai nos dar essas armaduras? Esta armadura é difícil de encontrar por 1.000 moedas. Uma armadura tão boa. O senhor vai equipar nós, camponeses? Longe, os 3, Liu, Guan e Zhan, estão chocados. Zhan Fei esfrega os olhos. Sua voz está um pouco rouca. Não estou vendo coisas, certo? Essa armadura Mingguan foi cortada por tanto tempo e ainda está ilesa. Sobre isso, sorri amargamente. Antes eu estava um pouco insatisfeito, mas agora parece
Fomos capturados sem marcar hora. Liu Bei contraiu os cantos da boca e não disse nada, empurrando o carro de entulho atordoado. Meia hora depois, todos os 3.000 soldados da cidade de Guan vestiram armaduras brilhantes. Você está no palco de performance. Pegue a besta de repetição Zuji ao lado. Aqui está na mão deste oficial, se chama besta de repetição Zuji, que pode disparar 6 flechas de cada vez. O estojo de flechas pode conter 108 flechas, que é uma cópia absoluta de flechas no campo de batalha. Agora existem apenas 1.000 bestas de repetição Zuji. Só pode equipar 1.000 temporariamente, mas este oficial garante, pague por 3 meses. Vocês terão uma besta de repetição Zuji cada um. Ouvindo suas palavras, os 3.000 soldados da cidade de Guan ficaram cheios de excitação e se ajoelharam novamente em uníssono. Seus subordinados estão dispostos a dar suas vidas pelo Lorde. Você olhou para os 2.000 cavaleiros fora da cidade. É hora de fazer esses cavaleiros se chamarem Tang. Neste momento, os 2.000 cavaleiros do condado de Pinjiuan, fora da cidade, estão acampados nesta aldeia de Ani há mais de 10 dias. Os soldados comem carne em todas as 3 refeições por dia, e muitos soldados ganharam de 2 a 3 quilos. Agora esses cavaleiros do condado de Pinjiuan. A coisa que eles mais esperam todos os dias é o portão da cidade de Guan se abrir, e um grupo de funcionários carregando grandes tanques de água se aproximando. Neste momento, o portão da cidade de Guan foi repentinamente erguido, e um jovem foi o primeiro a sair, vigiando os 3.000 soldados vestindo armaduras brilhantes. Marchando em passos ordenados, eles saíram da cidade de Guan. Vendo esta cena, os 2.000 cavaleiros ficaram cheios de curiosidade. Alguns soldados montaram cautelosamente em seus cavalos. E mais soldados ainda estavam encostados, preguiçosamente tomando o sol. Eles não achavam que os defensores da cidade de Guan os atacariam. Afinal, se você realmente quer lutar contra eles, por que incomodá-los em alimentá-los bem? Você chegou à entrada do acampamento e disse friamente ao capitão que estava guardando o portão, entre e notifique a todos. Dê a vocês um quarto de hora para se reunirem. Quem se atrasar ficará sem comer por 3 dias. O capitão assentiu apressadamente. Afinal, você não pode ofender seus benfeitores. Logo os 2.000 cavaleiros se reuniram. Você sorriu satisfeito. Irmãos do condado de Pinjiuan, vocês estão satisfeitos com a comida nos últimos 10 dias? Ouvindo isso, os 2.000 cavaleiros riram. Lord Tang, estamos muito satisfeitos. Estes são os 10 dias mais felizes que já tivemos em nossas vidas. Só pela comida na cidade de Guan, eu quero me juntar ao exército da cidade de Guan. Os cavaleiros discutiram. A maioria realmente queria se juntar diretamente ao exército da cidade de Guan. Você não ficou surpreso com este resultado. Afinal, nesta era de canibalismo, pães brancos e carne gorda todos os dias, sem mencionar a criação de soldados, é suficiente até mesmo para cultivar homens da morte. Você pigarreou. Irmãos, vocês estão dispostos a se juntar ao meu exército da cidade de Guan. Este oficial garante que, se vocês se juntarem ao exército da cidade de Guan, a comida diária só será melhor do que agora. Refeições fartas e constantes, os 2.000 cavaleiros brilhavam os olhos, alguns guerreiros limpando a saliva. De repente, um cavaleiro saltou do cavalo e ajoelhou-se diretamente à sua frente, a voz trêmula com respeito. Este humilde servo, Li Zi, saúda o Lorde e deseja juntar-se ao exército de Guanshin para servir ao Lorde até a morte. Assim que as palavras foram ditas, mais de uma dúzia de homens saltaram dos cavalos e ajoelharam-se à sua frente. Você gargalha e ajuda pessoalmente a levantar essa dúzia de pessoas. Ao mesmo tempo, os cavaleiros restantes desmontam todos. Saúdam o Lorde. Em tempos de caos, o objetivo dessas pessoas ao se juntarem ao exército não é defender o país, o objetivo deles é muito simples, ter comida para comer. Zhang Liao ficou secretamente chocado ao ver esta cena. Seu Lorde é realmente aterrorizante. Essa cena de hoje, o Lorde já havia pensado nisso mais de 10 dias atrás. Naquele dia ao meio-dia, 2.000 cavaleiros entraram em Guanshin. Juntaram-se ao exército de Guanshin. Até agora, você já tem um total de 5.000 soldados sob seu comando. No escritório, você acende a luz e fica acordado até tarde, rabiscando e registrando algo em papel branco com um pincel. No papel branco, está densamente preenchido com suas reformas e planos para o exército. Você planeja estabelecer o primeiro regimento do exército de Guanshin, adotando a organização do exército da vida anterior. Uma equipe de 10 soldados, com um líder de equipe. Um pelotão compreende 5 equipes, 50 soldados, com um líder de pelotão.
Uma companhia compreende 6 pelotões, 300 soldados, com um comandante de companhia. Um batalhão compreende 3 companhias, 900 soldados, com um comandante de batalhão. Um regimento compreende 3 batalhões, 2.700 soldados. Um regimento possui um pelotão de guarda subordinado, 3.000 soldados. Há um comandante de regimento e um vice-comandante de regimento. Como 2.000 cavaleiros não são suficientes para formar um regimento completo, você temporariamente inclui os 2.000 cavaleiros no exército de Guanshin. Primeiro batalhão de cavalaria do regimento. O comandante do regimento é você pessoalmente, o vice-comandante é Zhang Liao. Xu Huang serve como comandante do batalhão de cavalaria. Embora agora você tenha apenas 5.000 homens, como um viajante do tempo. Como um homem que pisa em Liu, Guan e Zhan, você acredita que em menos de um ano terá 50.000 soldados, e até mesmo 500.000 soldados não são impossíveis. Um mês se passou e já estamos em dezembro. Neste mês, seus pontos de reputação acumularam milhões novamente e você trocou diretamente por 5.000 dão de cavalaria de matar ferro como lama. 4.000 balestras de repetição de Zuji de tiro incrivelmente rápido. O regimento de Guanshin já está armado até os dentes. No 9º dia de dezembro do 5º ano de Zonping. No saguão do governo, você finalmente esperou pelo decreto imperial que o nomeava como administrador de Yinshuan. Depois de mandar embora o eunuco que anunciou o decreto, você segura o decreto com o rosto cheio de alegria, olhando para Liu Bovin, que está empoeirado da viagem. Mestre Liu, foi uma jornada difícil. Descanse rapidamente. Esta noite, este oficial dará uma festa de boas-vindas para você. Na manhã seguinte, você escreveu pessoalmente 16 cartas. Enviou cavaleiros para todos os condados de Yinshuan, convidando os magistrados de cada condado para uma pequena reunião em Guanshin. Mas eu nunca imaginei. As respostas recebidas foram quase todas negativas, o que lhe deu um bom motivo para atacá-los. Envie diretamente o regimento Guanshin para atacar. Sob o poderoso poder de combate do regimento Guanshin, todas as 17 cidades de Yinshuan juraram lealdade. Mais 2 meses de paz se passaram. Você estava encostado na cadeira do magistrado do condado ouvindo uma pequena música. Liu Bovin entrou apressadamente, com um rosto cheio de pavor. Mestre, as coisas não estão boas. O imperador faleceu. Você sorriu e serviu uma xícara de chá para Liu Bovin. Senhor, por que se alarmar? Não é só a morte do imperador? É algo pequeno. Depois de dizer isso, seu rosto ficou sério. Já era março do 6º ano de Zonping. De acordo com a memória, Liu Hong deveria ter morrido em maio deste ano. Por que ele morreu mais de 2 meses antes? Sua expressão ficou sombria. Com a morte de Liu Hong, o mundo logo entraria em caos. Para sobreviver neste mundo caótico e canibalístico, é preciso fortalecer sua própria força. Você respirou fundo e olhou para Liu Bovin. Mestre Liu, como está o recrutamento de novos soldados? Mestre, mais de 50.000 pessoas se inscreveram para se juntar ao exército. Mas seguindo suas instruções, buscando a excelência, apenas 12.000 soldados atendem aos requisitos. A única deficiência é que temos poucos generais militares aqui. Você assentiu. O oficial pensará em uma maneira para os generais militares. Depois que Liu Bovin saiu, você se encostou na cadeira e esfregou as têmporas. Um general militar qualificado é difícil de encontrar. Sobre deixar Zanfei liderar um regimento, você não ousava usá-lo. Justamente neste momento, a voz do sistema em sua mente de repente soou. A atualização do sistema está concluída. Esta atualização adicionou a função de trocar pontos de prestígio por generais militares históricos. Você pode ir ao sistema a qualquer momento para verificar por si mesmo. Seus olhos brilharam. Seu lado estava carente de generais militares e o sistema enviou isso. Você entrou diretamente no sistema e encontrou um pacote de generais militares: Xing Zhou Wuji, Liu Binchong, Guo Shoujin, Zhang Wenqian, Wang Shu, Zhang Yi. Preço: 1 milhão de pontos de prestígio. 3 gerações de gênios. Guo Baoyu, Guo Dehai, Guo Kai. Preço: 1,5 milhão de pontos de prestígio. Ministro famoso da resistência aos piratas japoneses, Yu Daiyou. Qizhiguan, Li Shenglian, Tanun. Preço: 2 milhões de pontos de prestígio. Você tocou seu queixo. O que são Xing Zhou Wuji e 3 gerações de gênios? Esses que podem aparecer no sistema devem ser famosos na história, mas você, como um perdedor acadêmico, não os reconhece. Mas ele está muito familiarizado com Yu Daiyou e Qizhiguan,
e gasta diretamente 2 milhões de pontos de prestígio para trocar por ministros famosos anti-pirataria japonesa. Parabéns ao anfitrião por trocar com sucesso por ministros famosos anti-pirataria japonesa. Atualmente, a identidade implantada de Yu Daiyou é vice-comandante do 1º Batalhão do Exército de Guanshen. A identidade implantada de Kijiguan é vice-comandante do 2º Batalhão, a identidade implantada de Li Shenglian é vice-comandante do 3º Batalhão e a identidade implantada de Tan Lun é capitão da equipe de aplicação da lei do Exército de Guanshen. Você sorri satisfeito ao ver a identidade das 4 pessoas. Com as posições atuais das 4 pessoas, você pode promovê-las em um nível. Saindo do sistema, você fala lentamente com Shen Yaojin, que está guardando a porta. Vá dizer a Zhang Liao para reunir todos os 17.000 soldados no campo de treinamento em 1 hora. Este oficial tem alguns compromissos para anunciar. Em 1 hora, no campo de treinamento de Guanshen, seus olhos varrem os soldados abaixo. Um orgulho indescritível. Nesta era canibal, ele pode construir um exército de 17.000 pessoas em um curto período de tempo. Ele deve ser incrível entre os transmigradores, certo? Tanguio pigarreou, soldados. Este oficial reuniu vocês aqui hoje para nomear alguns comandantes de regimento. Você olha para Zhang Liao sob a plataforma de artes marciais. Nomeie Zhang Liao como comandante do 1º regimento do exército de Guanshen. Você olha para os 4 homens altos e determinados na multidão. Nomeie Yu Daiyou como o comandante do 2º regimento do exército de Guanshen. Nomeie Kijiguan como o comandante do 3º regimento do exército de Guanshen. Nomeie Li Shenglian como o comandante do 4º regimento do exército de Guanshen. Nomeie Tan Lun como o comandante do 5º regimento do exército de Guanshen. Você olha para Xu Huang na direção do batalhão de cavalaria. Nomeie Xu Huang como o comandante do regimento de cavalaria. Faltam cavalaria e cavalos de guerra. Este oficial os reabastecerá no regimento de cavalaria o mais rápido possível. Em seguida, ele disse algumas palavras inspiradoras. Os soldados ficaram fervendo de sangue. Quando ele voltou para Shan Yu, já era o crepúsculo. Ele se encostou na cadeira e soltou um longo suspiro de alívio. Agora que o exército está lá e os generais estão lá, o próximo passo é esperar que Dong Zhuo entre em Luoyang e controle o governo. Cão Cão falhou em assassinar Dong Zhuo e fugiu para sua cidade natal para convocar todos os senhores feudais para atacar Dong Zhuo juntos. Mais 5 dias se passaram. Na manhã deste dia, você estava encostado na cadeira tomando sol quando, de repente, a voz do sistema veio. Parabéns ao anfitrião por completar a tarefa oculta de não fazer nada. Recompense o anfitrião com o mestre de artes marciais Zhang Sanfen. Atualmente, a identidade implantada de Zhang Sanfen é o mestre do anfitrião. Você ficou animado e envergonhado ao ouvir as palavras do sistema. O que o deixou animado foi ter um mestre de artes marciais, e o que o deixou envergonhado foi o título de não fazer nada dado pelo sistema. Sua vida tem sido muito tranquila recentemente. O exército foi entregue a Zhang Liao e outros, e os assuntos governamentais do condado foram entregues a Liu Bovin. Nesse momento, Shen Yaojin entrou com uma expressão estranha. Mestre, há uma cafetina do lado de fora pedindo para vê-lo. A cafetina disse que seu mestre está frequentando bordéis e não está pagando. Os cantos da sua boca se contraem. Este mestre de artes marciais recompensado pelo sistema parece não ser muito confiável. Você acena com a mão. Velho Shen, pegue o dinheiro e resgate o mestre deste oficial do bordel. Mais um mês se passou. O general Redin estava envolvido em uma luta acirrada com os 10 atendentes. E Redin não teve escolha a não ser adotar a sugestão de Yuan Shao de convidar Dong Zhuo de Xilian para trazer tropas para Chan. Poucos dias depois, o general Redin foi morto pelos 10 atendentes, e Dong Zhuo trouxe tropas para Luoyang para matar, incendiar e saquear. Ele até forçou a imperatriz viúva Rê à morte e controlou completamente o governo. Cão Cão falhou em assassinar Dong Zhuo e escapou de Luoyang, emitindo uma proclamação convidando os senhores feudais do mundo a atacar juntos o traidor do país. No 1º dia de abril do 6º ano de Zonping, você estava encostado na cadeira do magistrado do condado tomando sol quando Shen Yaojin se aproximou. Senhor, um grupo de pessoas veio de fora da cidade, e o líder afirma ser Cão Cão. Quer ver o senhor? Ao ouvir esse nome, você pulou da cadeira abruptamente. Desde que falhou em assassinar Dong Zhuo, Cão Cão tem percorrido os senhores feudais com uma proclamação, tentando persuadir mais senhores feudais a se juntarem à aliança para punir Dong. Portanto, você não está surpreso que Cão Cão tenha vindo para a cidade de Guantao. Lao Shen, você vai notificar Zhang Liao e o Sr. Liu Bovin.
Deixe-os representar este oficial para dar as boas-vindas fora da cidade. Um quarto de hora depois, no saguão principal do magistrado do condado, você se senta na posição principal. Sentado à direita está um homem de cerca de 1,6 metros de altura, com uma longa barba e uma dignidade imponente. Cão olha para você com um sorriso no rosto. Ouvi falar do irmão Bai há muito tempo, que você assumiu o cargo de governador de Yinchuan há menos de alguns meses. Você administrou todo o condado de Yinchuan de forma organizada e ainda consegue comer carne a cada 3 ou 5 dias, irmão Yingbai. Você é realmente um ministro capaz de governar o mundo. Desde que se tornou o governador de Yinchuan, você ainda estabeleceu fazendas de porcos e mercados nos 17 condados de Yinchuan, clínicas médicas gratuitas e grandes projetos de construção em cada sede do condado para expandir a cidade. Em troca, você distribuirá comida para as pessoas e, ocasionalmente, também distribuirá alguns intestinos de amido e carne de porco cozida com mostarda. Portanto, embora você não tenha sido o governador de Yinchuan por muito tempo, na mente do povo do condado de Yinchuan, seu status é definitivamente maior do que o do imperador. Irmão Mendes está elogiando demais. Eu apenas fiz o que era meu dever. Irmão Mendes está correndo por aí e vem ao meu condado de Yinchuan. Há alguma coisa? Cão assentiu e o sorriso em seu rosto diminuiu, sua expressão solene, irmão Yingbai. Desta vez, estou aqui para convidá-lo a se juntar à aliança para punir Dong e atacar juntos o traidor do país. Já existem mais de uma dúzia de senhores feudais que se juntaram à aliança. Em 3 meses, podemos marchar para o norte e matar o traidor do país, irmão Yingbai. O que você acha? Você não falou e fingiu estar pensando profundamente. A adesão é definitivamente necessária, mas não pode concordar facilmente. Depois de um momento de contemplação, você revela um sorriso hesitante, irmão Mendes. Este assunto é muito grande e este oficial precisa pensar cuidadosamente sobre isso. A expressão de Cão era normal, mas seus olhos revelaram um traço de decepção. Um assunto tão importante, naturalmente, precisa ser considerado cuidadosamente. Irmão Yingbai, ouvi dizer que seus militares são bem equipados e têm comida abundante. Eu gostaria de dar uma olhada. Você sorriu e olhou para o profundo Zhang Liao. Velho Zhang, leve irmão Mendes para ver nosso exército. Zhang Liao assentiu e levou o Cão e os outros embora. Logo, apenas você e Liu Bovin restaram no salão principal de Xinya. Senhor, diga-me o que pensa. Liu Bovin sorriu confiantemente. O ataque principal é a aliança de Tongdong. Definitivamente, vamos nos juntar à aliança, mas já que é uma aliança, deve haver um líder. Acho que o ataque principal pode competir pela posição de líder. Em cima das muralhas de Guanxin, os soldados estavam almoçando ao meio-dia. Zhang Liao levou Cão e seu grupo para baixo das muralhas. Cão sorriu e disse, General Zhang, ouvi dizer que o exército de Guanxin cozinha pães brancos cozidos e carne gorda cozida. Isso é verdade? Zhang Liao balançou a cabeça. Vendo Zhang Liao balançar a cabeça, Cão deu um suspiro de alívio. Eu sabia. Os rumores não são confiáveis. Mesmo o exército Xiliang, que foi pessoalmente formado pelo imperador Ling, não tinha uma alimentação tão boa. Nesse momento, Zhang Liao disse, antes, realmente cozinhávamos pães e carne gorda até fartar, mas os irmãos já comeram o suficiente. Agora, só de sentir o cheiro de carne gorda já querem vomitar. Então, meu senhor recentemente melhorou nossa alimentação. Comemos meio quilo de carne e frutas todos os dias. Ouvindo isso, Cão arregalou os olhos e exclamou subconscientemente, isso é impossível. Já comeram carne gorda o suficiente? Está enganando idiotas? Você deve saber que muitos exércitos de senhores da guerra nem sequer veem um pouco de carne moída. Um homem forte atrás de Cão tinha um olhar frio no rosto. Cão olhou para Zhang Liao com desdém. General Zhang, olhe para o céu. Há couro de vaca voando? De acordo com o que você disse, meio quilo de carne por pessoa, o exército de Guanxin consome mais de 10.000 quilos de carne por dia. Um mês são 300.000 quilos de carne. Sem mencionar que a dinastia não permite o abate de gado de arado, mesmo que permitisse. A dinastia tem tanta carne? Você está blefando sem rascunho. O exército de Guanxin é todo de elite. Eu acho que são elites em blefar, certo? Zhang Liao encarou Cão com uma expressão calma. Este general, não use seu conhecimento superficial para avaliar nosso exército de Guanxin. Este general apenas disse algumas verdades. Se vocês não acreditam, eu não posso fazer nada. Por que vocês não sobem nas muralhas para ver? O rosto de Cão ficou rígido.
Obviamente, ele não esperava que este jovem general, que parecia ter 18 ou 19 anos, fosse tão desrespeitoso com ele. A expressão de Cão Cão era normal, mas seus olhos estavam sombrios. Obviamente, ele também estava um pouco insatisfeito com as palavras de Zhang Liao. Ele respirou fundo e disse lentamente: já que o general Zhang está tão confiante, então vamos subir nas muralhas para dar uma olhada. Afinal, ouvir é uma coisa, ver é outra. Logo, todos chegaram às muralhas. Os soldados estavam almoçando. Cão Cão caminhou até um soldado do exército de Guanxin. Vendo que a tigela daquele soldado estava misturada com macarrão e carne, Cão Cão ficou completamente chocado. Dando comida tão boa para os soldados comuns, ele deve ter levado um coice de um burro na cabeça ou está queimando dinheiro. Cão Hong ao lado arregalou ainda mais os olhos. Sanchou é um louco, dando aos soldados comuns uma comida tão boa. Quanto grão consome isso todos os dias, quanta carne consome. Assim que as palavras foram ditas, um soldado mais próximo de Cão Hong saltou de repente, com os olhos cheios de raiva: seu filho da puta! Seu maldito! Você ousa insultar meu senhor! Você está procurando a morte, certo? Enquanto falava, o soldado pegou a espada de cavalaria ao lado e cortou violentamente no ombro de Cão Hong. No exército de Guanxin, seu prestígio é absolutamente maior do que o do imperador. Ouvindo alguém insultar, os soldados ficaram furiosos e centenas de soldados imediatamente deixaram de lado o alcance. Pegaram suas armas e cercaram Cão Cão e os outros. Cão Hong, semicerrando os olhos, bufou friamente, sacando diretamente sua espada comum da cintura, planejando bloquear o ataque do soldado do exército de Guanxin. No segundo seguinte, a espada comum de Cão Hong foi cortada em 2 pedaços. A espada de cavalaria na mão do soldado do exército de Guanxin não diminuiu e cortou violentamente no corpo de Cão Hong. Cão Hong grunhiu abafado e recuou alguns passos, com o rosto cheio de choque. Sua espada comum foi forjada com 100 têmperas, mas foi quebrada assim. A espada de cavalaria cortou a armadura de Cão Hong, deixando um ferimento de mais de 40 centímetros no corpo de Cão Hong. Felizmente, Cão Hong bloqueou com sua espada comum. Caso contrário, com a força daquele soldado do exército de Guanxin, poderia tê-lo cortado obliquamente em 2. Atrás de Cão Cão, outro general rugiu furiosamente e sacou sua espada comum, apunhalando o peito daquele soldado do exército de Guanxin. Faíscas voaram por toda a parte. A espada comum não conseguiu perfurar o peito daquele soldado do exército de Guanxin, nem mesmo a armadura foi perfurada. Vendo essa cena, Cão Cão e os outros inspiraram 2 vezes. A espada longa na mão daquele soldado corta ferro como lama, até mesmo a armadura pode ser cortada, e a força defensiva da armadura é ainda mais incrível. Tal arma, tal armadura, é equipada para os soldados comuns. Cão Cão se virou, olhando para o exército de Guanxin densamente reunido nas muralhas da cidade, cada soldado segurando uma espada grande e vestindo armadura. Exatamente o mesmo equipamento do soldado que acabou de cortar Cão Hong. Cão Cão inspirou novamente. Neste momento, Zhang Liao caminhou com uma cara fria. O rosto de Cão Hong estava pálido. Vendo Zhang Liao chegar, ele imediatamente deu 2 passos à frente, apontando para o soldado do exército de Guanxin que acabou de cortá-lo. General Zhang, seu subordinado me cortou sem motivo. Viemos de longe. É assim que vocês tratam os convidados? Zhang Liao olhou furiosamente para Cão Hong, com uma voz fria. Cão Hong, você acabou de insultar meu senhor. Cortar você é barato demais. Se não fosse por este general, aquele golpe agora teria tirado sua vida de cachorro. Enquanto falavas, Zhang Liao caminhou até o soldado do exército de Guanxin e diretamente levantou o pé e chutou em seu abdômen inferior. Inútil, você não consegue matar ninguém com um corte. Qual é o seu nome? O soldado parecia magoado e rapidamente se endireitou, relatando ao general subordinado Wang Muxin, soldado da 7ª classe do 6º pelotão da 1ª companhia do 3º regimento do exército de Guanxin. Zhang Liao assentiu. Ainda inexpressivo, a partir de hoje, você é promovido a líder de pelotão. Zhang Liao olhou para Cão Cão, com um sorriso forçado no rosto. General Cão, por favor, controle seus subordinados. Desta vez, esta facada foi em Cão Hong. Da próxima vez, não será tão certo. Cão Cão riu secamente. Embora estivesse um pouco insatisfeito, ele não ousou demonstrar. Meu senhor pede que volte ao magistrado do condado para discutir juntos os grandes eventos de Dom. No salão principal do magistrado do condado, você ainda se senta na posição principal. Irmão Mende,
Ouvi falar de tudo o que aconteceu nas muralhas da cidade agora há pouco. Sinto muito por ter ferido o general sob seu comando. Cão sorriu livremente. Irmão Bai está sendo gentil. Foi meu subordinado quem foi irracional primeiro, e foi merecido ser esfaqueado. Irmão Bai já decidiu se juntar à aliança? Você acena com a cabeça sorrindo. Eu vou me juntar à aliança. No entanto, eu sou uma pessoa arrogante e não estou disposta a ficar abaixo de ninguém. Esta aliança para derrotar Dom, o líder já foi escolhido. Cão ficou atordoado e olhou para você em surpresa, aparentemente não esperando que essa pessoa à sua frente, que tem mais de 200.000 pessoas, em termos de posição oficial, você não está qualificado para ser o líder da aliança. Em termos de número de tropas, você não está qualificado para ser o líder da aliança. Em termos de poder familiar, você está ainda menos qualificado para ser o líder da aliança. Como você ousa dizer algo tão arrogante com essa boca? Cão riu secamente e pigarreou. Irmão Bai, você é jovem. É bom ter ambição e sonhos, mas entre os senhores desta vez, há alguns com grande força. Todos querem competir pela posição de líder da aliança. Yuan Shu, o prefeito de Lanian, tem o apoio da família Yuan de 4 gerações por trás dele. Anfu, o pastor de Jishou, tem dezenas de milhares de soldados e é o chefe de um estado, com uma identidade distinta e grande força. Liu Dai, o inspetor de Yanzhou, Kong Zhou, o inspetor de Yuzhou, também tem uma força que não pode ser subestimada. E Yuan Shao, o prefeito de Bohai, também é da família Yuan de 4 gerações. Falando nisso, Cão riu secamente novamente e não continuou. Você riu levemente e entendeu o significado de Cão. Comparado com essas pessoas, não importa sua força ou status, você é inferior a eles. Em suma, o subtexto de Cão é que você não está qualificado para ser o líder da aliança. Em seguida, você trocou cumprimentos com Cão por um tempo. Cão se despediu e partiu para continuar persuadindo outros senhores. No 15º dia de abril do 6º ano de Zonping, Dong Zhuo depôs o jovem imperador e estabeleceu o imperador Xian. A corte e o campo ficaram chocados e os senhores ficaram furiosos. No 3º dia de maio do 6º ano de Zonping, o traidor do país Dong Zhuo ficou louco e envenenou o jovem imperador, jogando seu corpo no deserto. Os senhores ficaram furiosos novamente ao ouvir isso. Cão imediatamente convocou heróis de todo o mundo para se encontrarem em Xuanzhao e atacar Luoyang depois que os senhores chegassem. Naquela noite, na sala de comando da guerra no magistrado do condado de Guanxin, para reunir todos os confidentes, à esquerda estão Zhang Liao, Liu Dayou, Qi Jiguan, Li Shenglian e Tan Lun. E o regimento que está sentado em círculo, Shu Huang, à direita estão Liu Boven e Zhang Sanfen, com expressões solenes, antes de começarem a falar. Todos, embora Cão Mende seja astuto, este oficial planeja liderar pessoalmente as tropas. Senhor, você me conhece, eu estou com você há mais tempo. Você também me usa com mais facilidade, e meu primeiro regimento é o mais forte em poder de combate no exército de Guanxin, eu tenho que ir com você. E o Dayou e a aliança também se levantaram. Senhor, você me conhece. Eu, Liu Dayou, sou apenas um general de batalha, não me sinto confortável sem lutar. Qi Jiguan levantou-se com uma expressão solene. Senhor, você me conhece, batalhas no campo de batalha. Lutar sangrento é minha busca, especialmente seguindo o senhor, eu também posso aprender muito, eu também tenho que ir com você. Shu Huang estreitou ligeiramente os olhos. Você não está mentindo. Obviamente, o regimento que definitivamente o seguirá. Você olhou para Li Shenglian e Tan Han, comandante Li, comandante Tan, então como ficam seus homens em Yinchuan? Os dois se entreolharam, sorriram amargamente e acenaram com a cabeça. Vão dar as ordens. Amanhã de manhã. O exército parte.